Bom, boa noite novamente. O meu nome é Larissa Marques. Eu sou uma mulher cis, branca, de olhos castanhos, de cabelos castanhos e olhos castanhos, que hoje estão presos. Eu estou usando óculos e atrás de mim tem uma janela. Eu também faço parte da comissão organizadora da Semana do Professor e agora está começando a oficina 2, intitulada O Educar entre a Criança e o Brincar. Eu gostaria de agradecer a presença da Camila e dos nossos palestrantes, a professora mestra Aira Casagrande de Oliveira e também do nosso palestrante, professor Renato da Silva Santos. Bom, perguntas, comentários, interações, vocês podem mandar diretamente no chat, tá? Eu vou apresentar aqui os nossos professores. Aira Casagrande de Oliveira Caroli é professora com licenciatura plena em matemática, Unesp, mestrado acadêmico em educação em matemática, da Unesp também, e pós-graduação lato sensu em psicopedagogia clínica e institucional na FAMERB. Profissionalmente, tem experiência de 15 anos como docente e de 8 anos como pesquisadora na área de educação, com ênfase em matemática e física e na educação básica pública, além de educação matemática e estatística no ensino superior particular, atuando principalmente nos seguintes temas: educação matemática nas suas relações com etnomatemática, educação inclusiva e psicopedagogia clínica e institucional. O nosso professor Renato da Silva Santos possui graduação em Educação Física pela Escola Superior de Educação Física e de Esportes de Catanduva e especialização em Educação Física Escolar pelo Centro Universitário de Rio Preto. Atualmente é professor de Educação Física da American School for Kids e docente da União das Faculdades dos Grandes Lagos. Tem experiência na área de Educação Física. Bom, eu passo a palavra aos nossos palestrantes. A palavra é toda de vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Renato, por favor. Meu nome é Renato Santos, eu tenho 49 anos, tenho a pele escura, sou preto, uso óculos, cabelo enrolado, estou trajando uma camiseta vermelha, a parede também ornando meio laranja no fundo, tenho aqui uma estante, um piano e bastante bagunça de jogos aqui embaixo, tá bom? Muito boa noite a todas e todos. Eu sou a professora Aira, como a Camila e a Larissa apresentaram. Agradeço, né, já inicialmente pelo convite e a minha descrição é mais simples que a do Renato, né? Tem uma parede branca, estou aqui na minha mesa de trabalho, minha pele é branca, mas tem as minhas, né, misturas, as minhas descendências, tenho o cabelo bem longo, castanho, semi-preso no momento, tenho 41 anos e a nossa conversa hoje é no tom da camiseta que eu estou vestindo, e muitas outras cores, né, em tons de vermelho, laranja e muitas outras cores, porque a gente pretende falar, né, do brincar e da diversidade no brincar. Né? Pretende e vamos, né, Renato? Isso. Pode projetar, meninas? Pode sim, fica à vontade. Tá, joia, obrigada. Ó, vou colocar como uma janela, tá? Que geralmente ela funciona. Deixa eu ver como que... Vocês me sinalizam aí se vai aparecer ou não. Por favor. Tá aparecendo sim. Agora sim? Isso. Sim? Certinho? Todo mundo vê? Colocou a apresentação? Sim, já coloquei. Aparece? Não. Tá Não aparecendo a tela do Meet. Não aparece? Então vai ter que ser pela janela. Deixa eu só... Pela tela toda, não tem jeito. Deixa eu minimizar aqui e recomeçar. Vou pôr a tela inteira.
E agora? Tá aparecendo. Sim, Certinho. tem que ser a tela inteira. É que me ensinaram a janela. Em algumas situações funciona compartilhar a janela, em outras não. Bom, eu vou falar, né, do aspecto do primeiro slide. Que eu falei para o Renato, a gente vai falar de diversidade, de muita cor, mas assim, a gente sai aí de um momento cinza, né? A gente ainda vive o fim, o que a gente espera que seja o fim de um momento cinza. E aí eu coloquei uma cor vibrante para lembrar, né, algumas culturas das quais a gente vai tratar, em uma em especial, e a questão, né, também de sobrepor esse cinza, né? A gente precisa aí de metodologias, de terapias, de estratégias, né? Matematicamente falando muito de estratégia, o Renato vai falar de uma outra, né? Perspectiva, e a gente vai falar o tempo todo interconectados, que essa é a intenção. Então, a intenção, né, é colorir e destacar, né, aí o brincar, né, e a sua função de educar, porque é bem antiga, né, a questão muito, muito antiga, o Renato que pode trazer para a gente os detalhes, né, é intrínseca a nossa espécie e a outras espécies do brincar, mas a gente ainda não tem isso de fato consolidado na educação. Então, esse espaço, né, é um momento para a gente defender o brincar e também defender o respeito à diversidade. Bom, então, a pauta que a gente pensou, né, para a oficina, ela está toda, assim, entrelaçada aí no conceito de aprendizagem significativa, né, então, a gente cita, mas existem muitos outros, a gente cita aí, né, duas referências na área de aprendizagem, que usa esse termo aprendizagem significativa, além de, né, problematizar nessa noite o que seriam metodologias interdisciplinares e transdisciplinares, e aí o brincar, né, para além de ser metodologia muito mais que isso, é interdisciplinar, transdisciplinar. O Renato, né, traz a contribuição para a gente do brincar como conceito, tá? E de como isso pode gerar uma educação holística, que infelizmente a gente não tem, mas que é a que faz, assim, a educação mais justa para o ser humano, mais respeitosa com o desenvolvimento humano. E, por fim, né, aquilo que todo mundo espera de uma oficina, e de uma oficina que tem o brincar no nome, é o brincar como ação em si. Por isso que o Renato só está lá a postos, certo? Certinho, Renato? Certinho. Então, só para a gente conceituar aqui, né? Primeiro, eu falar desse lugar da educação holística, o do brincar como conceito, né? Se nós pegarmos lá o conceito do brincar, ele vem lá do latim, que significa criar vínculo. Então, toda vez que uma criança está nessa posição, ela está na posição de criar vínculo, né? Não só criar vínculo, mas fazer todas as descobertas e experimentações que ela vai fazer durante essa procura do brincar, né? Além de criar vínculos, eu falo assim que a criança vai usar o seu potencial máximo, né? Eu falo assim que a criança vai usar aquilo que é potencial dela, né? Então a gente tem que pensar, quando a criança brinca, ela brinca, como diz o grande poeta Mário Quintana, ele brinca de verdade, né? Ele não brinca de brincar, ele brinca de verdade, né? Então ele vai perto desse lugar do brincar para ele, trazer todas as competências, trazer também todas as questões de competências e habilidade desse indivíduo, né? E ele vai estar se testando ali e descobrindo. Eu falo assim que a criança, quando brinca, é um cientista, né? É o próprio pesquisador, é a busca, né? Sempre. Enquanto conceito, né, é isso. E aí, pensar também nesse lugar do holístico, né? Eu falo assim que quando uma criança brinca, cabe nós, professores, cuidadores, essas pessoas que estão à sua volta, olhar para esse brincar e, se houver a possibilidade de mediar o brincar. Se for necessário mediar, fazer as mediações. Mas não, eu falo assim, não dar as respostas que a criança consegue responder, né? Fazer as mediações necessárias. E pensar nesse corpo que brinca também, né? Nesse corpo brincante, que a ação do indivíduo é através desse corpo, né?
E aí, ao pensar em educação holística, né, Renato, não faz sentido pensar em outra aprendizagem que não seja uma aprendizagem significativa, né? Tanto para o sujeito na função de aluno, né? Quanto para o professor, que o professor também, né, torna-se aprendiz nesse processo de mediação e nessa relação com o brincar, né? Enquanto cuidador, enquanto professor, ou mesmo o brincante em si, né? Sim. E aí, para ter, né, a questão da aprendizagem significativa, a gente precisa ter a quebra de paradigma, certo? E sair dessa visão, né, disciplinar que a gente tem. Então, nós estamos aqui hoje, né, Renato, representando, porque a formação que a gente tem, que vem no título, né, ainda é disciplinar. Então, o Renato vem com a disciplina Educação Física, né, a professora Aira vem com a disciplina Matemática, que, assim, eu pensei, né, agora, assim, nossa, a gente uniu aqui. Aqui é querida dos currículos e aqui é temida, odiada nos currículos, que é a matemática, né? Então, nem tudo é ódio, né? Em relação à matemática, por quê? A gente só é uma questão de, né, mudança de visão, tá? Então, qual que é a grande mudança, né? A educação holística, ela precisa ser pautada numa visão de transdisciplina que vai repercutir, né, numa prática e numa lógica que é de transcultura, que vai atravessar, né, as disciplinas, não vai ficar concentrado em uma disciplina só, nem o brincar, nem o conhecimento, nem a arte fica, né, presa num lugar só. E aí, assim, eu tinha pensado num modelo, né, para essa apresentação de círculos. E aí, né, a gente discutindo, se preparando para esse momento, o Renato falou assim, mas a visão transdisciplinar não pode ser círculos que se entrelaçam, ela tem que ser, né, uma espiral, certo? Então, uma espiral, né, é o conhecimento, a arte, as técnicas, elas passam por todas as disciplinas, né, e vai fazendo ali as suas marcas nas diferentes disciplinas. O caminho, né, para chegar, já que a gente ainda tem muito divisão disciplinar como dominante na educação, no ensino, na aprendizagem, então o caminho, né, seria a questão da interdisciplinaridade, que é, né, a nossa intenção na oficina é uma oficina interdisciplinar, para poder pensar aí uma ação transdisciplinar com uma amostra, né, do que seria a interconexão, gerando, né, a visão trans, a visão que é da educação em forma espiralada, e não simplesmente de círculos que somente em alguns pontos têm algo em comum. E com relação, né, aos termos aí, aprendizagem significativa, na área de matemática, né, a grande referência aí é a Teresa Vergani, e também tem o Biratan D'Ambrosio, que são autores, dentre outros que eu conheci aí, né, na minha iniciação, na minha passagem, ainda, né, a passagem como estudante de mestrado, mas hoje como professor, educador, enfim, como, né, estudante, ainda estou nela, que é a etnomatemática. Então, não tem jeito de tratar de uma outra visão de matemática, mas a matemática que é própria de cada etnia, e não um modelo só de matemática, a matemática que está posta no currículo, a matemática de uma apostila ou de um sistema todo apostilado, a matemática de um livro didático, por exemplo. Não faz sentido, né, a gente pensar em educação holística ou visão transdisciplinar dessa disciplina de outra qualquer, se a gente não olhar para uma etnociência, para uma ciência que está ligada a vários grupos socioculturais. Então, o Biratan D'Ambrosio e Teresa Vergani, eles vão trazer, né, esses termos, tá? Essa expressão, na verdade, aprendizagem significativa. E na área de neurociência, que eu e o Renato, a gente compartilha dela, certo? E o Renato foi meu professor, e aí eu aprendi muito com ele sobre o Vitor da Fonseca. Aprendi antes de ser professor, né, Renato? Antes dele ser meu professor, mas colega de profissão, então a gente trabalha junto, já fui aluna, acho que continuo sendo aluna de modo informal. E aí tem Vitor da Fonseca, da área de neurociência, e aí eu coloquei Teresa Vergani, o T Vergani e o V de Fonseca, eu coloquei eles juntos, porque ambos, né, são portugueses. E a área etnomatemática, que tem essa visão de etnociência dentro de matemática, é uma área que tanto a teoria quanto a prática é a criação de um brasileiro, que é o Biratan D'Ambrosio, tá? Então, o Biratan D'Ambrosio é um dos exemplos de mente criativa, e o Renato é outra aqui. O Biratan hoje em memória e como referência bibliográfica, e o Renato está aqui, né,
ao vivo e nas suas cores, como a representação de que é uma mente criativa em ação e do que é, né, o fazer ciência, né, com várias culturas, com várias brincadeiras, né, como é que é o brincar como ciência, que é o ponto principal da nossa discussão. E aí, né, agora a questão do brincar como arte, como expressões de cultura e ciência, a gente tem, né, a Constance Camille, que tem um trabalho na linha de Piaget, ela inclusive foi discípula, né, de Piaget, e a gente tem as contribuições de Vygotsky e de outros que chegam até a matemática, né? A Constance Camille, especificamente na área de matemática, ela já trouxe para a gente no livro A Criança e o Número, que é um dos primeiros, lá no início dos anos 80, escritos por ela, sempre em parceria com professoras, sempre vislumbrando, né, a escola como espaço de discussão e como a fonte do conhecimento da produção de ciência dela, tá? E a gente tem as contribuições de Vygotsky, depois com né, a famosa zona de desenvolvimento proximal, e né, o que a gente tem hoje, né, no presente? A gente tem um pesquisador importante, que não necessariamente, né, é matemático, mas na área de neurologia e neurociências, e a gente tem o Carl Hart, que faz apontamentos importantes, né, sobre o brincar, né, como coisa muito mais ampla do que o brincar em uma ciência. Então, o Biratan D'Ambrosio e Teresa Vergani, eles vão apontar para a gente as várias formas de brincar e as várias formas de se organizar de muitos grupos culturais. Não necessariamente se esse grupo está num espaço, né, específico, geográfico, a gente pode, o Biratan D'Ambrosio, por exemplo, investigou muitas comunidades indígenas, né? A Teresa Vergani investigou comunidades africanas. E na área de etnomatemática, eu investiguei uma comunidade de alunos cegos, né? E, assim, achei um respeito, uma atitude de respeito imensa, né? A esse momento de autodescrição e de que muitos eventos têm acontecido com autodescrição, né? Então, o que é isso, né? São conhecimentos, né, e comportamentos que a gente vai adquirindo de respeito aos vários grupos culturais, com as suas formas de conhecimento, com as suas formas de vida e com as suas, né, formas de expressão e de compreensão do outro. Tá? O Alexander e o Carl Hart, especificamente o Carl Hart, é um neurocientista negro, tá, de uma universidade norte-americana particular, se eu não me engano, Universidade de Colômbia. E o Alexander começou, né, a tratar aí as questões do brincar, tá? E problemas ou soluções para vários, né? Para várias vidas que a gente vê aí em situação de vulnerabilidade. E o Alexander começou um trabalho no final dos anos 70, que o Carl Hart continua atualmente, que é, né, o brincar, certo? É tão importante que ele muda realidades socioculturais, né? Ele protege de vícios, protege de crimes, e tem um experimento famoso do Alexander, que o Carl Hart discute, e está amplamente divulgado, que é a questão do chama Hatch Park, o experimento, né? Que é um parque de diversões feito com cobaias, né? Ratos de laboratório, mas, né, o experimento não ficou só no experimento, a questão desses dois neurocientistas aí. Hoje, né, o Carl Hart especialmente trata, né, de fazer as suas pesquisas e as suas correlações com o brincar, tá? Como fator protetivo de problemas de vulnerabilidades sociais. E aí o Renato tem a contar para a gente também do Stuart Brown, né, Renato? Que também é um pesquisador que atua na mesma direção que o Carl Hart. No mesmo sentido, né? Ele traz um estudo de 42 anos, é um estudo fantástico, de 42 anos, 6.000 pessoas, né? Então é um estudo gritante para a gente, né? No tempo, né? Ele vai trazer também que, por exemplo, de um dos estudos, ele fez uma pesquisa daqueles pessoas, atiradores, né? Atiradores que, de repente, eles passam a atirar, alguns assassinos, né? E ele foi fazer a pesquisa com esses indivíduos, e dois apontamentos ele faz sobre isso. Ele fala assim, a família desse indivíduo era uma família severa, baixo teor de brincar, tinha pouco brincar,
ou não tinham o brincar. Eram famílias rígidas, que tinham pouco brincar, ou não tinham o brincar. Então, ele faz um apontamento que essas crianças, assim, crescendo no seu desenvolvimento, continuando nesse desenvolvimento, terão a probabilidade assim, de ser jovens desajustados na sociedade. Isso é um estudo de 42 anos, 6 mil pessoas. Então, é um estudo relevante quando a gente pensa aqui nesse lugar do brincar, né? E aqui eu quero falar também do John Huizinga, ou Heisinger, né? Como algumas pessoas falam, aí cada dia alguém fala alguma coisa, né? Então, o Heisinger ele tem uma obra que é Homo Ludens, né? Homo Ludens, que hoje, que agora está completando 90 anos a obra. E ela é uma obra atual, é hoje, né? Está acontecendo hoje. E ele fala que nós, enquanto pessoas, nós passamos pelo homem Faber, pelo homem Sapien, e que nós deveríamos sermos homens ludens, homens que brincam, homens que se divertem. Ele falou assim, porque o Sturtebrow também traz isso, ele fala que esse brincar é o que nos manteve a gente vivo. Esse brincar é o que teve a nossa espécie, conseguiu se manter viva, né? Então, é um estudo interessante, muito gostoso. Brincar é vida, né? Para mim, brincar é coisa séria, seríssima. Né? E o Froebel também ele vai trazer, além de ser considerado aí o pai da pedagogia naquela época, alemão também, né? Igual o Heisinger, né? Ele vai trazer para a gente também esse lugar dos Kinder, né? Vai organizar esses Kinder que vai se espalhar pelo mundo e vai também trazer os objetos também de brincar também, né? Pedagógicos. Os Kinder são os jardins de infância. Isso. É o Froebel que inventa, né? Os jardins de infância. Isso. E ele vai trazer para a gente também uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, ele vai trazer que ele fala assim que o jogo, o brinquedo, brincar é o maior, o nível máximo que uma criança pode desenvolver, né? Então, eu falo assim, com essas referências aqui, a gente fica perguntando por que o brincar ainda é tão escasso, né? E aí a outra coisa que eu quero colocar é que a gente tem uma visão que o brincar é para criança, e que é um equívoco. Se você olhar para os nossos ameríndios, para ver os nossos povos das florestas, você vai ver que o brincar está no adulto. E a criança, por imitação, observando aquele adulto brincar, então passa a brincar também. Né? Passa a brincar e a fazer aquilo. Aí a gente pode até pensar nos neurônios espelho, né? Que eu falo assim, sim, quando a criança observa alguém, ela passa a imitar essa criança devido a essa capacidade que ele tem nos neurônios espelho, olhar para ele e falar, vou imitar, é gostoso, dá prazer. Então, ele vai passar a imitar esse indivíduo. E aí nós olhamos para a nossa sociedade de hoje e fazemos aquela pergunta, você está brincando para sua criança olhar você brincar? Essa é a grande pergunta que nós vamos trazer aqui hoje. Né? Será que na pandemia conseguimos brincar? Será que nós conseguimos brincar? Será que tem que ter um espaço específico? Precisa brincar no shopping, né? Isso, e que na pandemia o brincar, aliás, o brincar ficou assim, muito. Era o óbvio, né? Eu falo assim, que o brincar na pandemia virou o óbvio. Ele sempre esteve presente, mas aí eu falava assim: opa, o brincar está aqui, vamos sacudir essas crianças com brincar, né? Mas lógico que teve toda uma complexidade aí. Eu falo que a pandemia trouxe muitas coisas difíceis, trouxe o pai para dentro de casa, mas trouxe ele para trabalhar também, né? E aí ele também não tem esse lugar para olhar para a criança e sentar com a criança para brincar, né? Então tem toda o pai, a mãe, o responsável, né, pelo sustento da casa, nem sempre pôde brincar. Tem todas essas questões aí para a gente estar falando também, né? Aí é o Winnicott, né? O Donald aí, o Winnicott vai falar que o brincar é terapêutico, né? Além dele dizer que é terapêutico, ele vai dizer também que a criança vai usar aquilo que é de potência dela, que é a criatividade, né? Ele vai falar assim que o indivíduo é criativo quando ele potencializa isso no seu ato de brincar.
E ele foi um que se destacou no brincar. Apesar de todo mundo falar do brincar, o Winnicott estudou a fundo esse lugar do brincar, né? Olha, então, né, o brincar aí, a arte, né? Coloquei as palavras juntas e agora você acabou de afirmar o brincar como forma de arte, também o arte como forma de brincar. Como que responde esse enigma? Ó, a Camila trouxe uma pergunta? Eu não uma estou vendo pergunta, as não. perguntas. Apareceu aqui, acho que é Camila mesmo. Ela fala, ela Isso. disse que o brincar trabalha com todo o cérebro, desenvolve todo o cérebro. Eu falo assim, eu vou dizer que é uma frase do Stuart Brown. Ele diz assim que nada ilumina mais o cérebro do que o brincar. Olha, uma luz. Nada ilumina mais o cérebro do que o brincar. E nós vamos pensar na criança, na sua primeira infância, eu falo assim, todo aquele desenvolvimento dele, que vai criar sinapses, criar todas as conexões, está no brincar, está no engatinhar, está no momento lúdico de agarrar as coisas, de pegar as coisas, colocar na boca, fase sensório-motora, né, que nós vamos falar, sensório-motora, mas está nesse desenvolvimento da criança. Então, de 0 a 3 anos, esse lugar de redes neurais, sinapses, é o que vai acontecer, né? Então, a outra coisa é que o brincar ele vai trazer todas as questões, porque ele vai se apropriar de todas as coisas. Por exemplo, uma música que você chega cantando já é lúdico, né? Então, ele vai se apropriar de todas as questões. Segundo Albert Einstein, o rei da seriedade, né, é uma forma de pesquisa. O brincar é a mais alta forma de pesquisa. Aí, ó. Sim. A criança mostra isso. A criança mostra isso, né? A criança, quando ela faz as buscas dela, e não é por brinquedos chiques, e sim pelas vazias, pelos potes que tem disposição em casa, ela experimenta. Eu falo que a criança é o grande cientista, é o grande pesquisador. Eu só não sei quando é que nós perdemos esse olhar de pesquisar, né? Nós vamos deixar como pergunta, né? Quando é que a gente perde, né? Sim. Essa criança que é mais brincante, mais pesquisadora, que depois fica só, né, reproduzindo o que é ordenado na escola. Será que isso acontece? Eu quero trazer um trechinho aqui de um poema de Clotilde Tavares, um pedacinho. Cada pedacinho eu vou trazer um trechinho, tá, dela. E que diz Renata, eu já coloquei o slide para ti, ó, em homenagem ao Brincar é Coisa Séria, tá? Então vamos lá. Então ela traz assim, ó. Quando o homem começou, emergiu da escuridão, viu bicho, viu água, viu plantas e as estrelas da amplidão. Ficou tão maravilhado que, no momento inspirado, pintou na gruta um bisão. Então, eu penso que pintar na gruta um bisão já é um lugar do brincar. Quando ela faz essa relação dos bichos, das águas, das plantas, das estrelas da amplidão, já é uma forma de olhar para todo esse universo e se manifestar, interagir com esse universo, né? Então, brincar é coisa séria, seríssimo, né? A questão da seriedade das crianças ao brincar, essa é uma frase, né, do Rubem Alves, e o brincar é coisa séria. É uma frase que o Renato sempre reproduz. Quando eu fui convidada, eu falei, Renato, você vai lá comigo, porque você, das pessoas que eu conheço, ninguém é melhor que você para, né, convencer de que brincar é coisa séria. Né? Seríssimo. E aí o Renato faz parte de um grupo, né? Ele é convidado aqui, mas ele é mais que especial nesse grupo aí, que é o Brincadeiras e Jogos, e que vocês podem se inspirar, né, Renato? E tem, né, tem tanto a disseminação, a divulgação de práticas brincantes, quanto tem a produção científica também de professores, né? Porque o professor, às vezes, em sala de aula tem... Eu já fiz isso, né? Eu trabalhei tanto com brincar, desde que eu me formei até 2014, até ser mãe, que aí depois a responsabilidade aumentou e o meu brincar ficou mais com a minha filha, é uma falha minha, né? Mas, enfim, cada momento é um na vida nossa, né? A gente vai aprendendo como se organizar com a vida. E aí eu já fiz isso, né? De trabalhar muitas práticas, cheguei a colocar, né? Eu coloquei uma avaliação num mês, eu coloquei um tabuleiro na forma de avaliação para as crianças do 6º ano, e elas ficaram, professora, a gente nunca viu isso. E assim,
Eu tive a ideia, né? Eu falei assim, eu já tinha feito as práticas em sala, eu falei assim, por que eu não vou avaliar eles da mesma forma? Agora eu vou colocar, né? Trabalhei com jogos um mês todo, e chega na hora da avaliação, eu vou colocar uma lista de atividades, né? Que existe há 100 anos em matemática? Não, coloquei um tabuleiro, coloquei, né, o que eles precisavam registrar para ter a nota, e eles foram jogando de um lado da folha, e no verso eles foram colocando as suas experiências de jogo, né? E tem muitos livros na área de matemática escritos sobre isso. Eu deveria, né, ter transformado isso para além de uma prática, mas em ciência, para poder, né, multiplicar, para poder colocar, né, de vez, e, gente, vamos brincar em matemática sim, porque a gente precisa mudar a postura de seriedade da matemática, né, e precisa deixar claro para os professores dessa e de outras disciplinas que, né, o brincar é pedagógico, o brincar é educativo, e existe uma seriedade das crianças ao brincar, tá? Sim. E quer falar um pouquinho especificamente do Brincadeiras e Jogos, Renato? Ou não? A Brincadeiras e Jogos é uma página, né? Uma página que tem aí tem mais de 1.000 seguidores, né? O grande mentor dela é o professor Tiago Aquino, né? Então, se você colocar lá Brincadeiras e Jogos, nós temos professores do Brasil todo que está na Brincadeiras e Jogos, que produz também, faz um trabalho científico, né? Eu tenho um livro já como coautores, né? E, então, a Brincadeiras de Jogos, ela ampliou esse lugar do brincar, né? Ela convida esses professores de todos os lugares do Brasil para discutir. E nós temos todo domingo o Fala Educador. O Fala Educador, que cada professor fala de um assunto. O Fala Educador passado, eu falei sobre jogos e brincadeiras africanas, né? Junto com o Rafael. Com o Rafael, nós fizemos isso em dupla, né? Anota na agenda aí, né? Se informa, é todo domingo às 19, não é isso, Renato? Isso, todo domingo às 19 horas. Tem pelo Facebook, tem uma página interessante no Instagram também. Eu me inspiro muito na página do Instagram também, quando eu não posso assistir os eventos de domingo. Então, com relação, né, à seriedade das crianças ao brincar, a fala do Rubem Alves, ele escreveu um livro, né, no início dos anos 2000, não vou especificar porque tem a ver com a época que eu fiz graduação, né, eu era jovenzinha. E aí ele, em 2011, deixa eu só ver se eu consigo pôr aqui para vocês. O Rubem Alves vai repetir essa frase num artigo que ele escreve para a Folha. Deixa eu ver se eu consigo transmitir. Vocês conseguem visualizar? Tá bem pequenininho. Não, eu vou ler, Renato. Tá bem visualizado rapidinho. aqui. Tá. Assim, eu vou só chamei a atenção, né, para falar, tá lá na página, né, da Folha de São Paulo. E aí a frase de destaque, né, do Rubem Alves nesse artigo aí jornalístico é o seguinte, né? O homem tem sentido muito pouca alegria. Esse somente, meus irmãos, é o nosso pecado original. Então, o Rubem Alves coloca, né, o privar, né? Se a gente se priva de brincar, e aí a gente priva a criança, né, do brincar, por outros motivos. Eu preciso tratar de coisa séria, e não posso perder tempo brincando, né? E o Rubem Alves, ele também tem esse mesmo respeito que o Renato e outros, né, educadores têm. Ele falou assim, olha, o brincar, né, traz tanta alegria, tão importante para o ser humano, que deixar de fazer isso, né, pode ser no nível do pecado em algum sistema religioso, tá? E aí, uma frase que eu discuti com o Renato, que eu queria compartilhar com vocês, né, que no homem real se esconde uma criança, que tem as reticências, tá? Que deseja brincar. E aí, por fim, ele fala que a maturidade de um homem, né, em meados do texto aí, não vou ler o texto todo, para a gente aproveitar o tempo e tem mais material para a gente discutir. A maturidade de um homem consiste em achar de novo a seriedade que se tinha como criança ao brincar. Perfeito. E aí é um texto maravilhoso, né? Chama-se Filosofia, Poesia e Folia. Ele é do dia 8 de março de 2011, tá? Esse texto está nas referências, se a comissão compartilhar, né, com os participantes da oficina, os slides, vocês vão ter acesso aí aos... Opa, deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Só um instantinho, por favor. Aí.
né, sobre o Carl Hart também. Tem um artigo aqui bem recente, tá? Ó, o Carl Hart é esse neurocientista aqui. Eu, modéstia à parte, acho ele charmoso, tá, Renato? Eu também olhando, eu também olhei para ele assim, achei ele charmoso. E acho que ele Muito tem charmoso. Ó, e ele foi muito escrito, elegante. certo? Ó, recentemente, né, a matéria sobre, ele tem, né, o próprio Carl Hart tem um site próprio onde ele divulga, né, a tua pesquisa, a pesquisa dele, no caso, né? E quem, né, escreve sobre o Carl Hart, agora de setembro de 2021, esse é um artigo também, tá? É do Christian Dunker, que é o psicanalista da USP, que ele tem um canal próprio também, o Christian Dunker, e ele, né, faz umas análises maravilhosas sobre, né, psicanálise e as questões que a gente enfrenta no Brasil e no mundo, né, com relação a repressões, com relação a vulnerabilidades. E o Christian Dunker, tanto quanto o Carl Hart, é das pessoas que vêm, né, trazer esperança. A gente precisa cuidar dos ambientes, né, e cuidar dos espaços, que é o Carl Hart, ele vai falar, ele vai seguir a linha do Bruce Alexander, ele vai tratar da guerra às drogas, né, que os vários governos dos vários países têm. Então, não precisa de guerra às drogas se a gente tratar do espaço das crianças, se a gente diminuir as desigualdades econômicas e sociais, e nessa diminuição a gente propor, né, atividades coletivas, políticas públicas do brincar, para educar e do brincar em si, como cultura e como lazer. Então, essa é a grande proposta do Carl Hart. Ele tem uma origem, né, pobre, em uma região considerada favela nos Estados Unidos. Então, parte da trajetória dele, então, ele foi a pessoa que teve poucas oportunidades de brincar, né, e que experimentou um vício em algum momento também, tá? Mas que, né, é das mentes brilhantes e mentes criativas do mundo e que foi para a universidade pública e é um neurocientista de referência e que continua hoje o trabalho, né, do Bruce Alexander, e não só, né, ele saiu do experimento do Hatch Park para poder pensar em políticas públicas a nível mundial, para, ao invés de focar na guerra contra as drogas, né, focar na paz do ser humano e no que os governos podem fazer. Tá? Esse é um artigo do Christian Dunker, de 7 de setembro, tá? De 2021. Olha, eu escolhi umas datas, né, aqui polêmicas, o Dia Internacional da Mulher, o outro, e esse é o do dia, né, da independência, entre aspas, do Brasil desse ano, que o Christian Dunker vem, né, mostrar para a gente, né, além do próprio trabalho, ele vem trazer para a gente conhecimento sobre o trabalho do Carl Hart, da importância dos resultados científicos, da postura desse pesquisador, né, no mundo, não só no Brasil. Tá? Mais alguma colocação, Renato? Eu acho que é isso aí. Só? Tá bem. Ó, a questão do cérebro, né? Que já um dos participantes já apontou. Eu e o Renato, a gente, né, teve muita, né? O Renato tem uma coleção de imagens de cérebro. E aí a gente se preparando para esse momento, falei assim, Renato, eu não tinha me atentado, né? Eu sempre estudei na área de educação matemática as funções, né, as regiões do cérebro e as funções. E aí, né, na seleção das imagens, eu falei assim, olha, vamos destacar a parte frontal, o córtex, aí aparece o córtex pré-frontal, né? Um pouquinho mais abaixo o frontal, e nessa área, que é a coordenação de movimentos, nessa área onde, né, aí o Renato pode falar com mais propriedade que eu, mas é uma área importante para quem é um estudioso da educação física, da psicomotricidade, é também, né, a área das estratégias, a área que vai coordenar as funções executivas, que também, né, são muito importantes para a aprendizagem e precisa de metodologias para estímulo dessas áreas na área de educação matemática. Então, quando a gente estava, né, buscando aí as imagens para poder mostrar, a gente aprendeu, né? A Renata já sabia disso, na verdade. Eu que aprendi nesse momento, né, recente, que, né, o nosso cérebro, né, já nos dá pista da interdisciplinaridade, da interculturalidade, da transdisciplinaridade, né? O conhecimento, ele está tecido junto. Ele é holístico, é só a educação que ainda não é, né, Renato? Sim, sim.
Sim, fica à vontade. O cérebro é contigo. Eu costumo dizer que a gente é feito de corpo inteiro, né? Até tem uma obra, João Batista Freire, que ele fala que nós somos de corpo inteiro. Não dá para a gente... quando a gente olha para o cérebro, lógico, essa maravilha, é um dos órgãos mais estudados. A neurociência está aí para a gente estar falando. E eu falo assim que quando nós organizamos, quando eu organizei tudo isso aqui hoje, eu usei esse lobo frontal. Esse lobo frontal é o lugar onde vai organizar, vai planejar, todas as questões de planejamento vai passar por isso aí. E depois nós temos, né? E depois, o ambiente oferece, né, alguma resistência, algum obstáculo, ele que vai permitir a reorganização. E a reorganização dele, por exemplo. Então, quando eu cheguei aqui, por exemplo, aqui eu estou na casa da minha sogra. Então, eu tive que reorganizar tudo aqui, eu criar uma estratégia para estar aqui sentado e olhando todas as questões. Então, esse lobo frontal foi o que me ajudou. Lógico que a ação motora veio junto, né? A ação motora veio para ajudar, auxiliar esse planejamento, organizar tudo isso, para que a gente pudesse estar aqui agora, né? Mas aí a gente tem outras questões também, esse lugar visual, como que eu vou aparecer lá? De que forma eu vou aparecer? Então tem a questão visual também. Então o cérebro vai trabalhar por todo para organizar tudo isso aqui, né? E o brincar é isso. O brincar é usar todas esse lugar, né, do cérebro. Eu falo assim que não tem nenhuma das regiões, eu falo assim, o cerebelo vai junto, parte do visual vai junto, lobo frontal, occipital, vai tudo junto. Quando a gente brinca, a gente usa todas essas ações. E aí eu falo assim, por que a gente está fazendo diferente nas escolas, né? Por que não estão deixando as crianças brincarem na escola? E é o lugar que vai ter que ressignificar o brincar da criança, né? Vai ter, então, não demora muito. Renato, o nosso cérebro já uniu, né? O que é, né, o brincar está espalhado no cérebro, no corpo, né? Nas outras partes do corpo. E essa região que está destacada aí já uniu matemática, né? E educação física e outras áreas, e ainda a gente tem, né? A tradição de horror a uma matéria e do amor a outra. A gente, né? Então a gente precisa aperfeiçoar a questão da educação, né? Sim. Porque o cérebro já está pronto para isso. Está prontinho. Já tem o potencial. Ele está organizado. Aí, né, o Renato me deixou feliz. Eu falei, Renato, essa vai para a gente, né, poder compartilhar e depois, se o pessoal quiser discutir, né, tudo que está aqui, enfim, trazer outras ideias também. Então, a questão da atividade física, né, durante a infância, é capaz de elevar o processamento, né, de linguagem, e com isso, né, então não é a repetição, não é o corpo parado, que é uma tradição em matemática, né, disciplina matemática, e que eu venho da área de educação matemática, então a área de educação matemática vai pensar teorias e metodologias para melhorar a relação educando com o conhecimento matemático, não necessariamente a matemática dominante, tá? A matemática científica escolar, porque, né, eu iniciei a fala falando de etnomatemática. Então, vai ficar, além da palavra holístico, além da etnomatemática, além dos termos e das provocações que o Renato já trouxe, vai ficar muitas palavras, né, que a gente espera que os participantes aqui da oficina depois tenham aquela postura, né, de professor pesquisador que siga avante, certo? Sim. E, então, assim, tem que estar parado, tem que estar um ambiente calmo, né? Quem gosta de educação física geralmente não tem talento para matemática, quem gosta de talento para matemática não gosta de educação física. Eu sou um desastre com o corpo, né? Mas eu vou explicar para vocês por quê. Não é porque eu tenho talento extra para matemática, ou que sou educadora matemática. Eu tive uma questão de lateralidade aí, né? Naturalmente, né? Isso já fiz um teste clínico. Eu tenho o pai, que é canhoto, né? Tenho a filha que nasceu canhota. E fui fazer um teste clínico depois que a minha filha nasceu, e o neurologista me disse assim, você é canhota? Eu falei, não, eu escrevo com a mão direita. Então, eu sou da época, né? 41 anos 80, eu fui alfabetizada, eu sou da época em que se tinha ainda o hábito de obrigar a criança a escrever com a mão direita. Então, eu tenho uma lateralidade e fui... uma dominância, na verdade, né, Renato? Sim, uma dominância. E fui, né, treinada para uma outra dominância que não era natural da minha, né, consciência corporal. Então, eu tenho muito, né, problema com questões corporais. Eu sou lenta nas ações, eu gosto de detalhes, né? Então, eu sou um pouco cuidadosa, mas eu sou lenta, eu demoro para planejar o espaço, tem uma série de coisas que me aconteceram, né? Por conta de uma atitude que era uma tradição em educação, para vocês terem noção, tá? Então, assim,
Eu fiquei feliz, né, de poder aprender neste momento em que vim aqui para, né, me convidaram para ensinar, mas, né, vim aprender, estou aprendendo, inclusive, nesse presente momento, tá? Que, né, então, é o corpo em movimento, é o corpo em ação, e não o que a gente sempre ouviu, que a gente sempre viu, né, na área de matemática, que pode favorecer a aquisição de conhecimento matemático, uma melhor relação, né, com conhecimento matemático, se a intenção não for, né, talvez a intenção é só brincar, né, Renato? A intenção é só sobreviver e, né, vem como consequência o conhecimento matemático, um outro tipo de Sim, conhecimento, por exemplo. perfeito. Eu falo assim Vou que voltar. naquele. Não, eu queria que você Sim, só botasse mais um no cérebro? no cérebro, porque a gente tem que trazer duas coisas interessantes. É que os estudos de neuroimagem, eles trouxeram para a gente que essas duas áreas, né, são as principais que funcionam junto na aquisição das habilidades numéricas, né? Quando elas se atuam junto, ela vai trazer essas habilidades numéricas. E o lobo parietal também é responsável esse lugar das estimativas gerais. O parietal é o roxinho aqui, né? Tons de lilás. Isso, para estimativas gerais, né? E o córtex pré-frontal é a associação de tarefas, né? Então, quando eu falo planejamento, organização, associação de tarefa, e ele vai trabalhar com áreas sofisticadas, né? Como estabelecer relação entre números, por exemplo. Quando ele vai estabelecer relação entre números, ele é esse lugar que vai estar em alta aí, né? Só para a gente fazer essa colocação para não passar o cérebro. Ótimo, a gente acabou de mostrar o que é o interdisciplinar, Renato, porque eu, como educadora matemática, expliquei, né? Ou tentei explicar com a imagem, né? Eu sou recém-aprendiz, né? Do que, né? Como é que os movimentos voluntários, uma parte deles, né, pode se processar no cérebro. E você, como educador físico, veio para mostrar como é que o processamento numérico, né, pode ocorrer no cérebro, né? Então, é essa interconexão que a gente precisa, né? Entre professores, que a gente precisa ver mais que explícita no currículo. Acho que a gente já teve bastante evolução nas questões curriculares, mas eu acho que ainda a gente precisa avançar muito, né? Sim. Porque hoje tem aquela... Olha para uma base nacional como curricular, olha para o currículo específico do Estado, e a gente olha, coloca no documento, mas a prática ainda está na visão disciplinar, a prática ainda não está envolvida, convencida da educação holística e desse cérebro que né, ele é todinho misturado. Aqui ele está, né, Renato, ele está coloridinho para fins didáticos, mas ele é, né, junto e misturado. Junto e misturado. Ó, então, com relação ao brincar e à educação matemática, né, eu vou colocar algumas imagens para vocês, tá? Porque o brincante da situação é o Renato mesmo, essa tradição eu não vou quebrar essa noite. Né? E assim, a pessoa do slide aqui no momento sou eu, né, Renato? O Renato falou só, eu gosto mais de fala, eu gosto mais de oralidade, eu gosto mais de ação. Então, você pode deixar que a parte visual eu vou, né, tomar como missão. Então, na área de matemática, mesmo que né, as coisas mais clássicas, talvez tenham aqui jogos que vocês já conhecem, porque já foi divulgado, inclusive, no site da Unesp de Rio Preto, do IBILSE, né, alguns dos jogos que vão aparecer aqui. Então, talvez sejam bem conhecidos, mas eu vou mostrá-los para o Renato, né, completar com a origem, né, da estrutura desses jogos. Então, a gente tem o fecha-caixa, que é bem conhecido, que um jogo o 5 em linha e o avançando com o resto, que são 3 jogos que, assim, há 10, 20 anos vem sido trabalhado nos vários laboratórios de matemática das universidades. Tá? Eu tive o primeiro contato com esses jogos no laboratório da Unesp de São José do Rio Preto, especificamente no laboratório de matemática, né? O Tangram todo mundo conhece. Então, o Tangram tem a perspectiva da dobradura e da geometria, e não só, né? Tem um livro escrito na área de educação matemática, que é uma produção da USP, já também tem uns 20 anos, tá? E que ele vai tratar do Tangram na proposta da literatura, da contação de histórias, né? E tem as histórias, né? Uma das histórias originais aí do Tangram, né? Que mostra uma visão de geometria que não é a geometria, né, presa, padronizada da matemática, mas tem a questão dos pedaços, né? O Renato me chamou a atenção, falou, né, é bom destacar a questão dos pedaços. Então,
A geometria, já, para o Tangram, quando a gente vê dentro da geometria, já é um aprisionamento do Tangram, né? Então, quando a gente explora dessa forma aqui, ó, então, um jogo, né, nesse formato. Então, a gente tem número aqui, né? E a gente tem um alinhamento. Então, de onde vem, né? Por que a gente tem esse um jogo? Dentro da educação matemática, a gente tem, né, uma nomenclatura, né? E o Renato vai mostrar para a gente como é que muda essa nomenclatura. E quando a gente se preparava, né, Aira, reflita sobre essa divisão que existe dentro da área de educação matemática, né? E eu refletindo, falei assim, olha, eu vou colocar na oficina, né, para as pessoas. Né? Precisa de uma revisão. Então, esse jogo é chamado de um jogo pedagógico em matemática. Ele é específico para ensinar multiplicação ou adição. Nesse caso aqui, adição, né? E aí, as fichinhas aí em amarelo e em verde significam, né, 2 jogadores diferentes ou 2 equipes diferentes e os números escolhidos para somar é no tabuleiro menor. E a marcação, né, é no maior, esse verdinho, né? Todas as cores verdes significa que a soma foi feita e o número foi coberto. Mas não basta fazer a soma, não basta acertar a soma e ter a soma correta ou não. Além disso, tem que alinhar. Então, a gente tem uma tradição. Então, esse é um jogo, né, que chega para a gente com esse formato, tem as suas regras e tudo mais. Ele foi, inclusive, ele é usado, né, não só para adição, mas para multiplicação também. E ele traz questões de alinhamento. Então, a gente, qual que é o mais famoso? O jogo da velha. Mas existe só o jogo da velha, né? Da cultura, que propriamente não está organizado para ensinar especificamente adição, multiplicação dentro de uma disciplina matemática. Então, de onde vem essa ideia do alinhamento? Então, tem origens mundo afora de jogos e de brincadeiras, né? E da postura brincante que vem antes desse jogo, que também precisa fazer parte, né? Do ambiente escolar. Não só o objetivo de ensinar uma operação aritmética ou outra. Tá? Ó, aí tem esse aqui também que parece muito com o jogo que o Renato vai já convidar a gente para jogar, né? Virtualmente, ele já está craque, né? Renato é craque em oficina virtual. Falei, Renato, vou aprender contigo. Eu estava preocupadíssima. Falei assim, a distância, eu não estou muito acostumada com isso, certo? Quando veio a palavra oficina, né, para mim, falei, preciso estar junto, preciso estar junto fisicamente, mas, enfim, estamos aqui por questão de segurança, e é possível assim também. Então, esse jogo, especialmente, é para tratar do cálculo de divisão, né, por que no zero dá o tchau, é porque não existe divisão por zero, e por que não existe divisão por zero? Então, não pode ser uma regra, a divisão por zero não existe. Então, tem que vivenciar o jogo, tem que ser feita reflexão do que é dividir. A divisão em matemática é uma divisão justa, né? O resultado da divisão matemática em partes iguais. E a gente mora num mundo, num planeta onde as divisões são mais em partes desiguais, né? Quem pode mais recebe mais, quem pode menos recebe menos ou não recebe nada. Então, assim, e aí tem a configuração desse jogo, né? Que também é parecido com o que o Renato vai mostrar para a gente as origens e como é que se joga, tá? Então, esse aqui é um jogo de tabuleiro, mas o formato, né? O caminhar por ele, tem uma outra origem também importante da gente conhecer e da gente destacar também nas nossas práticas, para que elas não fiquem presas na visão disciplinar. Aí, ó, né? Então, o Tangram aparece assim nos livros de educação matemática, né? De matemática e propriamente em educação matemática, certo? E o Tangram, né, é uma lenda, o Renato me corrige, eu não lembro se é chinesa ou japonesa, tá? Mas ele tem na cultura asiática. E ele conta, né, da quebra dos espelhos em 7 partes, tá? Aqui, especificamente, o Tangram, né, é no formato geral quadrado, e tem essas 7 partes que já foram aí, né, sistematizados pela linguagem científica e matemática, tá? Mas é sempre em 7, né, tem uma quebra de espelho em 7 partes, e esse espelho remete a um sagrado, né, dependendo da região asiática em que essa história é contada, vai ter um significado desse espelho, os pedaços têm o seu valor e os seus significados, e matematicamente a gente pode, né, colocar esses novos significados, sem muito problema, mas a gente precisa fazer, né, jus as várias formas. Então, essa é mais uma visão de matemática. Então, em território japonês, qual foi a visão do Tangram? Que sentido que tem? Em território chinês, qual foi a visão do Tangram? Matematicamente, agora, nesse momento, né, a visão da autora que propôs isso para a gente. Hoje a gente tem Tangram no formato de coração, no formato oval, né, tem sites que sugerem, vamos trabalhar na data da Páscoa, o Tangram oval. Não necessariamente precisa ser na Páscoa, né? Mas, e nem necessariamente precisa ser a gente precisa lembrar de uma data, né, cristã, entre outras,
possibilidades de expressão religiosa ou de não expressão religiosa. Mas a gente, então, tem, né, o Tangram em várias linguagens, em vários formatos, e cada um vai ter um sentido, né, e esses sentidos precisam estar, né, na escola, precisam estar nas atitudes do professor, e se estiver na atitude do professor, com certeza vai estar na aprendizagem, nas atitudes do aluno. Renata, alguma coisa, né, especial sobre o Tangram? Você que é mais Não, expert. É essa lenda mesmo, é essa lenda que conta mesmo Tem, sobre o espelho, né? Que dividiram o Tangram como sempre em 7 partes. Sempre em 7 partes. Tá, aí tem a questão das sombras, né? Tem uma atividade, pode se brincar com as sombras, então tem toda uma análise aqui. Para a minha esquerda, né? A minha esquerda aqui, e a minha direita tem as sombras. Então, dependendo da faixa etária, eu vou mostrar as sombras, né? Com as peças, como está aí, educação infantil, primeiro ano de ensino fundamental, por exemplo, né? Crianças de outras idades, adolescentes, eu mostro só o contorno no formato de sombra, e aí, né, com o mistério, né, do que compõe essa sombra, a gente pode brincar com todos os personagens, com todas as formas criadas, né, de onde esse material foi tirado. É um livro de história, então foi formado um painel primeiro, depois esse painel de imagens foi transformado em história. Então, assim, vem de uma história oral, vem de uma oralidade, né, pode passar para uma escrita específica, pode voltar para a oralidade, certo? E pode ir para uma situação de escrita, que é a criatividade de cada aluno, de cada professor, e aqui, né, no território que não é asiático, né, mas que temos, né, descendentes asiáticos também, por exemplo. E aí acontece, né, a transcultura e a transdisciplina, penso eu, tá, Renato? Sim. Quando a gente recria, né, sobre uma cultura, lógico, respeitando a origem, né, sem o panorama de dominação que a gente tem aí, né, nos históricos de colonização dos vários países, tá? O dominó, que também todo mundo conhece. Então, esse é um artigo específico da área de educação matemática, tá? Esse aqui é a revista do professor de matemática, é a referência. E ele vai, né, com as peças do dominó, a gente, né, cria somas mágicas. Eu trouxe 2 ou 3 imagens, mas é um artigo de 15 páginas, se eu não me engano, tá? É dos anos 2000 também. Então, eu trouxe um material. Tem material que vocês vão acessar facilmente na internet. Esse aqui, talvez não, mas as revistas circulam e é um material que já está digitalizado também, a gente pode compartilhar, tá? Então, mistura, né? O dominó, que é um jogo cultural, certo? E a questão dos quadrados mágicos também, que tem várias, né, fontes culturais, mundo afora dos quadrados mágicos. E, se eu não me engano, tem uma história, né, de jogar, fazer a brincadeira dos quadrados mágicos sobre casco de tartaruga. Eu já vi uma história nesse sentido. Então, assim, a postura de professor pesquisador, né, é que vai fazendo a gente buscar, né, as histórias, e vai ter uma história cada vez mais interessante que a outra, e vai tendo significados que a gente pode compartilhar, que a gente pode analisar, que a gente pode ter como exemplos, né, enfim, ou de aprender, ou de ensinar, ou de conviver, né, que é o grande sentido da nossa vida é o conviver, né, Renato? Conviver. Aí tem algumas, né, algumas outras soluções, né, agora com soma 5. Então, como é que a gente percebe, né? É sempre uma peça inteira do dominó e a metade de uma peça de dominó que forma um lado de quadrado, né? Então, e o centro fica sempre em branco, tá? A ideia de quadrado mágico, geralmente, é um espaço quadriculado de 9 quadradinhos, e a gente combina as somas, e são várias as somas possíveis, tá? Nesse específico, são as somas possíveis dentro dos pontos do dominó, e aí vai tendo várias situações. O artigo é bem, bem interessante. Então, aqui falta uma peça, né? Quem consegue adivinhar que peça falta aqui? E aqui é soma 4, soma 4, 3 com 1, 4, a peça 3, 1 e o 0, 4, e aqui esse lado também sempre soma 4 nos lados. E aqui está faltando uma aí. Quem se aventurar, né? Olha, bem rapidinho, que eu já vou passar o slide. Quem se aventura aí, gente? Professora, biólogo tem medo de matemática.
Mas os biólogos são matemáticos especiais. O biólogo que pode, né, fazer a união entre os conhecimentos do professor Renato e o meu, por Sim, exemplo. por O biólogo exemplo, é o ser mais transdisciplinar do mundo. tem que ser. Eu acho que o Renato já percebeu qual que está faltando, porque, né, Não, é muita experiência com brincar. não percebi, não. Estou aqui Não, ainda não? tô na Qual que está expectativa. faltando, hein? Qual que Tô está na faltando? expectativa dos nossos, O que está faltando? Que dos nossos peça que pode convidados pôr aqui aí. para fechar o quadrado? Aqui é soma 4. Marinho. Dá para enxergar bem a visualização do Ó, já aluno? colocou aí, ó, 2 em cima E, e um ó, embaixo. tá, é a peça 2-1. Aí, não é tão Dois, difícil tá assim, né? vendo? Foi o biólogo que respondeu, perdeu o Tá medo? vendo? Quem Ô, sabe faz ao Renato, vivo. tem que É. perder o medo para brincar algumas Não, vezes, tem que perto. Opa, senão não brinca. tá? Então, ele foi Tá? escrito, É né? Esse biólogo. artigo, esse artigo, né, não foi escrito analisando o brincar, certo? Mas, assim, dominó, né? Quadrado mágico, ele tem, assim, o passado condena, né? Tanto das peças quanto a lógica aí dos quadrados mágicos, tá? E aí tem a questão das somas, né? Com os pontinhos, então tem, né, uma mistura aí de brincadeira que, embora não esteja no artigo, a gente, né, nesse momento, consegue transformar, né? E aí numa atitude de brincar. Eu penso que para várias idades. Acho que, né, com menos idade com a gente, sem formação, né, sem estar aqui como professor ou como estudante de licenciatura, enfim, talvez com a peça do dominó, rapidinho também, né, crianças mais jovens Sim, montem, né? Ou com visão, né, espacial também bem apurada, eles são a geração do visual, né, e do dinâmico, quem sabe. sim. E aí, né, eu trouxe esse também, que é considerado pedagógico dentro da área de educação matemática, especificamente chamado de inclusivo, aí por conta de trazer, né, é o número de peças que é encaixado, tá? E embaixo tem uns pontinhos em prata, que é a escrita, né, como o signo do número 1, na forma, no braille. Então, esse L ao contrário, aí, ele é metálico para a sensação, né, para produzir no aluno a sensação do metal, tudo bem? E, ao mesmo tempo, é a comunicação do número 1 para o aluno com baixa visão ou cegueira total, que vai, né, manipular o brinquedo, para ele saber quanto que ele tem que pôr naquele primeiro pino. Então, naquele primeiro pino, ele vai colocar qualquer forma, inicialmente, só que ele tem que colocar a quantidade 1, certo? Então, ele ouve o 1, né, de modo, né, pela linguagem oral, ele vai sentir um escrito em braille e vai escolher qualquer forma. Isso pode ser, essa brincadeira pode ser modificada para todas as formas possíveis, né? E aí, olha que eu adoro esse jogo porque ele tem o coração, ele traz o triângulo arredondado. O triângulo arredondado a gente não tem ainda na educação matemática uma discussão, e deveria estar desde a educação infantil, está no material, né, que é vendido com o nome de inclusivo, e que às vezes ele vai parar nas salas de recursos, para vocês terem noção, tá? E que eu acho que, né, a minha opinião, e assim, tem estudos de que se a gente tratar, né, de educação de modo inclusivo, ela vai favorecer todos os públicos. Então, se a gente tem uma legislação no Brasil, né, e a perspectiva da educação inclusiva, de estar todo mundo junto, então esse material não pode estar mais num espaço restrito. Então, e ele vai contemplar não só, né, casos de pessoa com deficiência visual ou com baixa visão, ele vai beneficiar todos. Então, eu que não tenho deficiência visual, vou aprender o que é o braille, vou, né, exercitar melhor o tato num material como esse, e na situação de brincadeira vai aparecer formas que mudam a geometria, né? Um retângulo arredondado. Então, são formas geométricas, né? E que a gente ainda não estuda como figura plana, a gente não estuda ainda como figura em 3 dimensões, como uma almofada de coração, é um sólido espacial, é da geometria espacial. E a gente não vê, né? É produzido, né? Uma costureira faz isso, tem um volume, tem área, tem tudo, e a gente ainda não tem esse tipo de conhecimento como, né, currículo, como algo próprio da educação escolar, o que eu acredito que é um pecado também, é um pecado pós-original, viu, Renato? É. Renato e demais companheiros e companheiras aí presentes. Tá, e aí, né, os jogos estratégicos, né, que a gente tem, o pega-varetas, que é o jogo de palito, que também vai ter essa outra classificação de jogo estratégico,
certo? O próprio Tangram é considerado, né, um jogo também estratégico. Os vários dominós, a gente tem os poliminós, que é uma variedade. Os dominós é um tipo específico de poliminó, então tem estudo de poliminó dentro de educação matemática, tem estudo de jogos de 4 cores dentro da educação matemática, e todos são classificados como jogos de estratégia, tá? E aí, o que é considerado jogo cultural? Ah, professor, mas o Tangram é cultural, né? O Pega-Varetas é cultural. E aí, dentro da educação matemática, né, tem, né, não vou defender se está certo ou errado, eu já cheguei à conclusão que precisa evoluir, precisa mudar, certo? Mas tem essas classificações para a gente poder, né, já ter uma direção a seguir. Tudo bem, Renato? Já temos Aí a direção. Certo? E aí tem, né? Então, se a gente precisa da mudança, é que outros, né, essas formas de brincar, nesses materiais, né, em si, eles trazem, né, o corpo em interação com o tabuleiro, com o material, e com o corpo inteiro, né? Então, pula-corda, aquela corrida em volta das cadeiras, jogo de peteca, tem a amarelinha africana especificamente, tem a amarelinha, né? E tem outras possibilidades aí de brincar, né? O Renato fala muito comigo de brincadeiras em quadra, ele trouxe uma brincadeira em quadra na versão de tabuleiro para a gente observar. Então, e o brincar com o corpo, né? Está faltando ainda educação matemática, a gente tem um grupo no Rio Grande do Sul, também tem um site, né? E é organizado como o Brincadeiras de Jogos, que chama Matema com TH, tá? O grupo Matema que é liderado por uma educadora matemática, que é a Kátia Stokes Mole. Ele foi fundado na perspectiva das inteligências múltiplas e da resolução de problemas, tá? Então, essas foram as pioneiras, né? Que é uma equipe, né? A Kátia Stokes Mole e mais um grupo de outras professoras pensaram em jogos com o corpo todo e fizeram uma análise, né, disso como benefício em educação matemática. Então, a gente tem aí, né, já produção científica, a gente tem a colaboração de profissionais, né, como o Renato, tem a colaboração da educação física no geral, psicomotricidade, a neurociência e tudo mais, mas a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, tá? Alguma colocação, Renato? Fica à vontade. Não, tudo bem. Estou seguindo aqui, esperando, aguardando aqui o para jogar, que é o que você quer, né? Já vamos chegar lá. Quero jogar. Então, os poliminós, né? Uma mistura de jogo e problema, tudo bem? Então, tem uma pergunta. Hora você pode fazer como jogo, hora você pode estar como problema, tá? Então, quem que é o dominó, tá? Que é o nomeado como número 2. Então, o que é o minó? Então, o nome minó é quadrado. Você vai aumentando a quantidade de quadrados e você vai colocando as peças lado a lado e vai criando cada vez mais peças, e essas peças podem ser jogadas como quebra-cabeça, por exemplo, tá? Então, a partir do triminó, que é o que tem 3 quadrados, vai aumentando. O triminó só tem 2 possibilidades de formato. O tetraminó, que tem 4, tem aí 5 possibilidades de peças diferentes, né? E o pentaminó de 5 quadrados, né? Vai ficar de perguntinha para vocês, certo? Quem tiver a curiosidade aí de pensar nos 5 quadradinhos, ou mesmo desenhando, ou se tiver algum material quadrado aí por perto, né? E quiser colocar para a gente, será quantas peças diferentes vai ter um quebra-cabeça onde cada peça tem 5 quadrados? É o pentaminó, tá bom? E aí os jogos de 4 cores, né? Então, inicialmente começou como trabalho, né? Os geógrafos precisavam pintar mapas, certo? E aí, então, começou com um trabalho de pintar mapas e hoje é muito mais conhecido como brincadeira, né? De jogos. Tem o dominó de 4 cores e tem a arte de colorir com 4 cores também, né? Ou de colocar peças de 4 cores lado a lado, de forma que as regiões vizinhas não fiquem com a mesma cor. Então, aqui, ó, verde, amarelo, aí tem todo um desafio, como que a gente vai pintar no meio? Tem que ter uma terceira cor, né? E aí tem a branca aqui, que é a 4ª cor. Então, com 4 cores, né, é o mínimo para não cair numa cilada. O que seria cilada? Né? De ter 2 regiões vizinhas com a mesma cor. E quanto mais vai picando, né, a lógica do Tangram, né, com quanto muito mais que 7 peças, essa questão de encaixar as 4 cores vai ficando problemática, né, para o matemático, para o educador físico, para o biólogo, mas vai ficando instigante para quem brinca, viu, Renato? Sim, com certeza. Tá? Então, os jogos de 4 cores. Da educação infantil, gente, até os projetos intergeracional com idosos. Certo?
E tem os problemas orais, né? Agora vamos caminhando aí para algo que o Renato gosta muito, tem muita experiência, né? E que é uma referência para a gente, como eu já falei também, aqui ao vivo, né? Temos esse privilégio da oralidade, né? Que vem dos povos africanos, né? Do continente africano. Então, são muitos países, certo? Então, tem muita história, tem muito jogo, tem muita brincadeira, tem muita lição a aprender, né? Com a África. E a gente sai, né? Finalizou aí, né, o mês de novembro, então não é só um dia, 20 de novembro. Teve evento o mês todo, mas, né, todo dia, toda hora, todo momento é tempo da gente reverenciar as nossas origens, tá? Então, esse problema ele é contado oralmente, eu trouxe na forma de escrita, então, como é que é um jogo, como é que é uma brincadeira, como é que é uma proposta de resolução de problema? Ela pode ser falada, pode ser cantada, dançada, né, Renato? Enfim. Isso. Então, eu quis trazer essa história para vocês, né, para justificar, né, por que o homem perdeu, né, a sua eternidade, tá? Então, não tem Adão, não tem Eva nessa história, né, uma história do povo Choque ou Kyoko, tá? Q-I-O-C-O, Kyoko, né, que é a palavra em português, mas é Chokwi, né, na língua própria na África, tá? E aí a gente tem a seguinte visão no geral. Então, é uma história de matriz africana e expressa, né, uma visão aí de que o homem perdeu a eternidade, né, não, né, culpando um gênero ou outro, não reforçando, né, o machismo ou uma forma negativa de feminismo que é conhecida como feminismo. Não, né, não é esse o sentido. Então, a gente vai nesse problema, que tem uma solução bem interessante, tá? Ele vai, né, ser o mais justo possível, né, com as questões de gênero e etnia. Então, não é o fato de ter um gênero ou outro que o homem perdeu a sua eternidade, segundo essa visão aqui, né, de mundo. Então, a questão aí das relações com Deus. Então, o Sol e a Lua e o homem se relacionam com Deus. Isso é, né, o principal da história. Aí, um dia o Sol vai visitar Deus e Deus dá um galo de presente ao Sol e diz para ele, volta aqui amanhã, né, tá no português de Portugal, e tá volta cá, tá? Antes de partires. E aí, no dia seguinte, de manhã, o galo cantou, acordou o Sol, então fez um favor para o Sol, né, de acordá-lo, um ajudando o outro. E quando o Sol se apresentou diante de Deus, né, Deus parabenizou o Sol. Estou usando o Deus aqui, que é a versão em português, tá? Mas tem N nomes para Deus e tem deuses aí africanos, então essa história tem outras versões. Vou usar o Deus, né? Porque a gente tem essa concepção mais rápida aqui para a gente chegar no final do problema aqui. Aí Deus analisa o seguinte, tu não comeste o galo que eu te dei para o jantar, né? E isso, né, é avaliado positivamente, então ele pode ficar com o galo, mas vai ter que regressar todos os dias, né, para falar com Deus. Então, isso, além, né, de mostrar o respeito, Deus exalta aí, né, o respeito que o Sol teve com o galo, e aí na história narrada a questão do galo colaborar com o Sol também. Então, o Sol é muito maior, tem calor, podia destruir o galo rapidamente. Não fez isso. Tomou esse galo como parceiro, tá? E aí Deus fala, então a sua recompensa vai ser regressar todos os dias para falar comigo, me ver, certo? E aí a gente tem, né, o Sol aparecendo todos os dias, certo? Né, todos os 365 dias e 6 horas, ou os 366 dias do ano, conforme um calendário específico, né? E aí a Lua também vai visitar Deus e ganha também um outro galo de presente, e a Lua também se comporta com respeito. E aí, né, Deus analisa isso e recompensa, fala assim, olha, você vai ficar com o galo, tá? Você não comeu o galo, não destruiu o galo, você podia, né? Você é bem maior, né? E a história é um pouquinho mais longa, eu coloquei resumida aqui, tá? E aí, o que Deus fala? Pode ficar com o galo, mas você vai regressar aqui a cada 28 dias, né? E segundo a história, isso justifica, né, o mês aí em torno, o ciclo da Lua, né? Não o mês, o ciclo da Lua em torno aí de 28 dias, né? E aí eu coloquei umas reticências. O que acontece, né, quando o ser humano resolve visitar esse Deus, certo? E também ganha o galo. Então, o ser humano ganha o galo, tá? E aí, como é que essa história é contada em continente africano, não só pelo povo Kyoko, mas os principais, né, contadores dessa história é o povo Kyoko.
Então, eles vão contando essa história, tá? Primeiro faz todos os pontinhos que vocês estão vendo na tela, né? Parece cabeças de cobra, né? No entorno aí, ou um povo. Então, primeiro é feito todos os pontos, tá? E depois, como é que se conta essa história? Contada na areia, na terra. E vai, né? Contornando esses pontos. O contador de história vai, geralmente é um ancião, né? Que vai transmitir um ensinamento, uma lição de vida, uma visão de mundo para os mais jovens da comunidade. E, então, os pontos são feitos primeiro, tá? E as representações, então, em cima é a representação de Deus, embaixo é o ser humano, tá? Deitado. Aqui, né? A minha esquerda aqui, que é o círculo, tá? É o sol. E na mesma direção em horizontal, mas a direita, estou considerando a minha direita aqui, tá? É a Lua, né? Uma posição de vírgula ou semicircunferência, metade de uma circunferência. É a Lua, certo? Então, o desafio, né, de trabalhar a história. Então, é contada uma história, tem toda uma lição, uma transmissão de cultura e de visão de mundo importante, e tem uma estratégia matemática aí que é além dos pontos, né? A linha, ela é traçar, você coloca o dedo no início, né, da história, faz todo o desenho e só tira o dedo do chão na hora que termina a história, que termina todo o desenho, tá? E ele tem várias partes aí. Então, se a gente for pensar só na parte que está o Deus lá em cima, a gente vai chamar de sona, por exemplo. No meio é um outro sona, no entorno da Lua, né? Então, a gente tem em torno, 2, 3, 4, no centro, 5 sona, que junto, em conjunto, no plural, ganha o nome de Lussona, certo? E aí, o que acontece quando o ser humano ganha um galo de Deus? O que vocês imaginam? Por que a gente tem carnívoros? O ser humano é onívoro, na verdade, né? Mas também carnívoro. Então, o ser humano come o seu galo, certo? E aí, quando ele vai encontrar com Deus, ele fala assim, nossa, eu estou envergonhado, mas eu tive fome. E aí eu matei o galo para matar a minha fome. E aí Deus fala para ele assim, olha, infelizmente eu não vou poder, né, te fazer eterno como a lua e o sol. E você só vai voltar a me ver, né, a falar comigo diretamente quando você morrer. Porque assim como você não respeitou a vida do galo e a vida do galo teve fim, a sua também terá. E conversa muito com esse homem, né? Dá o exemplo de que a lua e o sol transformaram o galo em parceiro, mas que o homem não. Então, assim, o ser humano, segundo essa visão, segundo essa história, ele perde a vida porque não respeita a vida, né, de outro ser vivo, mesmo que seja de outra espécie. E com um tamanho não muito maior que o galo, né, ele comete esse desrespeito, né, segundo a lógica da história, tá? Então, como é que é a resolução e a solução desse problema, né? A resolução dele vai ser o caminhar aí e formar, né, o desenho da história. E qual que foi a solução, né? Já que teve, né, no caso, a solução para o Sol e para a Lua foi a eternidade. E a do homem foi a perda, né, da eternidade. Teve uma postura de desrespeito à vida e também teve a sua desrespeitada. É nesse sentido, tá? Então, eu gosto muito dessa história, eu gosto de trazer ela para os cursos quando eu vou falar de cultura africana, do brincar africano, da oralidade africana, quando me é possível, porque ele, né, ele tira o machismo, né, da história com que a Eva faz parte ao explicar, né, a perda aí da vida eterna, entre aspas. Essa você conhecia, Renato? Essa eu não conhecia, não. Então, essa é a sua aprendizagem de hoje. Ó. Essa eu não Tá? conhecia. São não. lindos os desenhos, Bonito. né? Então, eu vou deixar para os pesquisadores de plantão, né, buscar mais desenhos. E, assim, dá para começar com histórias menores. E a surpresa que eu tive, gente, hoje eu já morei em São José do Rio Preto há 2 anos, moro em Cedral, e a surpresa que eu tive foi ver, ó, feito num quadro na forma de arte. Então, eu mostrei uma história e o desenho matemático, né? Uma história cultural e o desenho matemático, e eu encontrei isso no Centro de Convivência dos Idosos, aqui na minha cidade, há 2 meses, né? No dia que eu fui receber a minha vacina, né? A primeira e a segunda dose da Covid foi na primeira, eu vi o quadro na parede que foi produção, né, de um dos idosos do local, teve uma oficina de arte, e um dos idosos fez esse trabalho. Agora, eu não tenho notícia, né, se ele viu o desenho e reproduziu, se ele... Então, eu não sei a origem do artista, tá? Mas aí tá, né, um outro Luzona, certo? Então, tem partes também, tem a parte pontilhada,
e quadriculada, e tem a parte curva aí. Então, é um lusona. E os pedaços, né? Como eu não sei a que história se refere, eu não posso falar onde estão os sonas aí, né? Então, a gente vê o lusona ou lusona, tanto faz, como obra de arte. E eu tive esse privilégio, essa alegria de encontrar isso aqui. Tá joia? E tem, né? Eu vou ser breve nisso aqui, porque aí o Renato já está ansioso, acho que todo mundo também. Então, tem outras histórias, tá? Vocês vão ter os slides aí, né? Para vocês se proporem a resolver, né? Tem uma série de frases, esse tem que ser colocado por escrito, e vai misturar, né? Algumas etnias, algumas disciplinas, e aí a grande pergunta é de quem é o peixe. Então, tem uma lógica de separação aí que né? A gente pode resolver isso por tabela ou pode ter outras estratégias. Então, essa foi a solução da professora Aira, tá? Quando eu me encontrei, né? Encontrei com esse tipo de problema, e esse me veio por escrito, certo? Então, no formato de tabela, a gente organiza as informações, tem que organizar tudo mesmo, tá? E a gente descobre que o peixe é do alemão, certo? Então, o desafio para vocês é, né? Tampar aí a solução, escondê-la, certo? Ou quando for, né, trabalhar, esconder e deixar, né, as pessoas se virarem aí, né, na resolução do problema. E esse precisa ser por escrito. Esse, na oralidade, pelo menos para mim, foi muito difícil entender ele só falado. Tá joia? E aí, Renato, já falei demais, já tomei tempo demais, por favor. Vamos lá, eu quero só, antes de, já que você falou da arte, eu quero trazer um pedacinho do texto, que ele fala mais ou menos assim: a arte só nasce assim, se o homem se transfigura, olha o mundo à sua volta e seus aspectos captura, e nos devolve em forma de beleza o que viu na natureza, conforme a sua leitura. Mais um pedacinho de Clotilde Tavares, né? E aí, nós vamos pensar, então, aqui nesse lugar da psicomotricidade, desse lugar holístico, e nós vamos pensar nesses brincar, né? E aí eu quero trazer, você traz para mim o brincar, para fazer um favor, Aira? Tá, só um instantinho, deixa eu passar aqui. Para a gente, isso, para a gente lá. já trazer ele aqui. Espera lá, vou colocar aqui. Para ver qual que é a ordem que você colocou também. Não faz, Renato. Importante. Eu voltei alguns. Aí, tá? Joia. Ó. Aí, né? Aí você que escolhe, ó. Isso, eu vou trazer primeiro aí, eu vou trazer primeiro o labirinto, tá? Certo. Eu vou trazer o labirinto porque ele é uma adaptação, né? Então, tá aqui, ó, o jogo tá na tela para ti. Tá na tela também, né? Então, essa primeira brincadeira aqui é uma brincadeira de encaixe, mas de totozinho também. O labirinto, ele começa aqui, é um jogo africano também, que a gente traça esse jogo na quadra, né? E a criança vai jogar. Então, nós temos aqui o jogador laranja e o jogador verde. Então, eu vou começar com o jogador verde. Então, aqui, transferido para o tabuleiro, eu fiz uma cava aqui, tá bom? Ele sai da cava e ele vai fazer o que a gente gosta de fazer, que é dar o toquezinho. Aqui nós vamos dar 3 toquezinhos para entrar na próxima casa. Então, vamos lá. 1, passou. Então, esse já saiu. Vou tentar outro aqui. 1, 2, 3. Não entrou. Aí entra o verde de novo. O verde vai fazer o jogo. Ele sai da cava e vai fazer 1, 2, 3. Entrou na cava. Ele gira o tabuleiro e vai ter mais 3 tentativas. 1, 2, 3. E assim por diante. Até ele entrar dentro da... Enquanto ele continuar acertando as casas, ele vai continuando. Ele vai girando o tabuleiro e vai continuando. Tem 3 toquinhos. Então, lá, vai chegando no final da casa dele. Ó. Aqui ele vai girando o tabuleiro. Se ele consegue, o verde está conseguindo tudo. O verde está conseguindo tudo agora. Foi até campeão. Então, ó. Aí ele chega aqui no final da casa dele, ó. Aí ele não tem mais casa para ele entrar. Então, aí ele entra aqui. Então, o verde foi o vencedor dessa brincadeira. Essa brincadeira é uma brincadeira de Moçambique, né? É uma brincadeira interessante, chama labirinto, e você pode trazer ela para o tabuleiro dessa forma, ou escrever isso no chão. A maioria das brincadeiras africanas, ela é feita no chão, né?
maioria delas vai acontecer no chão. Esse é um formato da brincadeira. Eu quero trazer aqui. E aí você trouxe o tesourô, né? Eu coloquei uma ilustração, mas porque eu sei que você tem esses, né? Eu tenho. Mas traz aí o Xima. Então, nós temos aqui o Xima também. Você quer jogar comigo, Aira? Dá para jogar. Eu vou ter que tirar a projeção, eu consigo. Mas não, tá aqui, ó. Tá, só um instantinho. Tá. Deixa eu tirar aqui. Eu tiro, mas porque eu não consigo te ver com a projeção em andamento. Tá, então, como que se joga? Aqui. Eu falo assim que a melhor forma de fazer jogos aqui pra gente é pizza, né? Pizza dá para fazer vários jogos. Qualquer jogo que você pode colocar na pizza que dá certo. E eu trouxe aqui, então, uma caixa de pizza, facinho de fazer. Então, nós temos 3 tampinhas. Laranja. Então, vou colocar aqui, ó, laranja aqui. E ela vai ficar aqui em homenagem aqui, tá? Laranja já é minha, tá bom? Isso aqui. E o verde do outro lado. Lembrando que o verde está aqui do outro lado, o verde está ganhando tudo ultimamente. Então, ó. Então, aqui é jogo de alinhamento também, né? Então, um jogo de alinhamento que você vai mover aqui para fazer o alinhamento. O alinhamento aqui, só não pode ser aqui. Pode mudar, Aira. A sua peça é laranja. Pode mudar? Pode. Tá à esquerda aí. À esquerda? À esquerda pro lado, não pro centro. Aqui. Isso. Ok. Então, vou mudar a minha também, ó. Aqui, ó. Já mudei. Agora que você mudou por último aí, pode pôr no centro, não pode? Pode. Então, põe para mim no centro, por favor. Essa aqui? Não, a outra que você já movimentou, por favor. Aqui. Isso. Pode ser aqui no centro. Isso. Pode ser essa? Ai, o Renato vai estragar meu jogo. Então, vou fazer assim, ó. Opa, caiu um verde aqui. Então, tem um verde caindo aqui. E o verde. Caiu nós dois. Eu vou mudar aqui. Vou mudar aqui, ó. Vamos lá. Rapidinho. Tá. Renato, aqui tá de frente para mim. Consegue? Deixa eu ver se você consegue ver meu... De frente para você. De frente para mim. Leva para a sua esquerda aí. Aí. Tá feito. Tá então, bom. Vamos lá. Eu vou trazer a minha para cá, ó. Rapidinho. Tá joia. Essa que você movimentou por último aí, vai de novo para a esquerda. A última. Essa aqui? Isso. Essa, para a esquerda Vamos de novo. Vamos lá. Joia. Então, eu vou descer aqui, ó, senão você vai... Tá? Fazer um alinhamento, eu vou fazer tá bom? alinhamento. Deixa eu ver como que eu vou alinhar de novo, meu Deus. Vamos lá. Renato, aqui tá de frente para mim, mais longe de frente ti para aí, você. essa. Aqui. Traz para o centro do... Não, pro contrário, lado contrário. Aqui. Para a direita, isso. Aqui. Direita. Então, lembra que eu tenho uma confusão de direita e esquerda, hein? Não, tá aqui. Tá ótimo, é aí mesmo. Eu vou trazer para cá a mim, então. Certo. Eu tenho que movimentar mesmo? Tem que movimentar, sempre. Então, Renato, eu vou deixar a peça com tontura, tá? A da frente vai para a direita de novo, que é o único espaço direita vazio, de novo, aqui. Isso. Vamos lá. Então, ó, vou mudar para cá, ó. Sim. Então vamos ficar com tontura daqui a pouco, mas eu não abro mão de alinhar. Então, enquanto matemática, ó, jogo de planejamento, estratégia, organização, noção espacial, tem um jogo simples feito com papelão, além de falar das divisões, né? Você fez assim, né? Tô pondo aí na tela, isso, né? Isso aí. E o modelinho que eu coloquei na tela é no círculo, pode fazer no círculo, né? Isso, né? São pode sempre 8 lugares. Né? Tá bom? Então, esse aqui é um joguinho gostoso de fazer, gostoso de brincar também. E aí eu quero trazer também aqui, ó, muito jogado também, que é a nossa borboleta, né? Isso, Camila. Todos os jogos do Renato são acessíveis. Eles são ecologicamente corretos. Isso, eles são... E aí eu vou trazer também novamente as tampinhas, né? São 9 tampinhas. Nós vamos perceber que a borboleta, ela tem o mesmo padrão da dama. O mesmo padrão da dama, o jogo, né? E aí ela tem essa forma aqui, né? Parece dois triângulos, essas coisas assim, unido, né? Fala para mim,
que ele parece aqui? Que forma que são essas? Então, vamos lá. Você fala no geral do tabuleiro? No geral. Né? Ele tem a formato de borboleta, né? Sim, tem a primeira coisa, é esse lugar da borboleta, né? O nome no Brasil ele é mais conhecido como borboleta, né? É, borboleta. E o Renato traz sempre... O labirinto não tem um nome específico, Renato? Africano, ou você não se lembra agora? Não tem, não tem. Ele vem pra gente como labirinto mesmo. Tá, entendi. Tá? Mas nas pesquisas ele aparece assim. Tá? E aí, ó, então tá aqui o tabuleiro. A Camila disse que dá para construir com animais. Tem um, inclusive, que chama Jogo da Onça, Camila. Que é parecido, né, Renato? Tem o Jogo da Onça, que é parecido com esse aqui também. Aí, ó, e tem quase o mesmo formato, né? As linhas, né? Então, aí, nós vamos fazer o quê? A mesma brincadeira que nós estávamos fazendo, e também mas só que agora nós temos que pegar a peça do outro, né? Eu sempre dou a oportunidade sempre para as pessoas jogarem, né? Eu falo assim, pode jogar, Aira. Você é a verde, vai, está de verde agora. Agora você me deu uma verde, só que eu gosto de laranja, vim de laranja, vamos lá. Coloquei todos os slides de laranja, a verde. Aí vai ter que ir para o centro, né? Vai ter que ir para o centro. Olha lá, você tem que vir para o centro, né? Olha lá. Sempre quem começa, olha lá o que acontece, gente. Então, nem sempre quem começa, aí, ó. E mais de forma que você também tem a oportunidade aqui de pegar aqui, ó. Sim, né? Pode pegar, então, faz esse favor. Né? E aí, ó, eu agora estou meio que encurralado aqui. Então, ó, vou jogar aqui, você vai pegar aqui, ó. Sim. Né? Mas eu vou pegar aqui, ó. É recíproco o jogo. É recíproco. Então, é aquele velho ditado. Bem recíproco. É dando o que se recebe, não é? Então, vamos lá. É a sua vez de jogar. Minha vez? É. Traz o verdinho do canto aqui da tela, mais perto da tela do canto. Esse aqui. Não, mais perto da tela, mais longe de você. Isso. Esse aí, muda de lugar para mim. Isso. Então, eu vou trazer aqui, ó, estrategicamente, eu vou trazer isso aqui, ó. Tá bom? Então, para você saltar e pegar. Isso. Porque eu quero pegar o centro aqui, ó. Olha. Entendeu? Olha, vocês testemunhando, gente. Professor de matemática, se não tiver postura brincante, não consegue. Então eu deixei o centro. Peguei o centro. Não adianta ter raciocínio matemático se não tiver postura brincante. Por quê? Porque agora eu vou mover todas as minhas peças de trás e você vai ter que trazer todas para cá. Vai ter que trazer. Entendeu? Sim, não vai ter outro jeito, né? Então, ó, você vai mover. Primeiro, você vai mover aqui, ó. Já deu a peça aqui. Certinho. Aí você vai pegar aqui, ó. O que eu vou fazer de novo? Vou entrar aqui, fechar aqui, ó. Ó, vou mexer lá com o do fundo. Ó, olha essa pedra. Vou mexer com a do fundo. Ó, que legal. Ficou um jogo legal aqui agora. Vou mexer do fundo de novo. Aí você vai falar assim, vou mexer com a do fundo novamente, ó. E assim por diante, até a gente terminar o jogo. Aquele que tiver pegar todas as peças do outro é que que ganha o jogo, né? E aí eu quero trazer aqui uma adaptação de uma adaptação. Olha que coisa legal. Uma adaptação de uma adaptação é bom, hein? Que é esse jogo aqui. O da H? É, o da H. O da H também é uma prática da quadra, que da H significa casa da cobra, ou jiboia, ou serpente, alguma coisa assim. Então, aqui é a casa da cobra. Então, a casa da cobra vai ficar uma tampinha aqui, que vai ser a cobra. Então, eu vou colocar uma pedra. Renato, que se for jogado no espaço, a pessoa fica, né? Fica uma pessoa aí, né? Fica marcado um espaço e a pessoa fica no lugar da ficha. A cobra é o pegador. E aqui, ó, vai ser as pessoas. Eu colocaram que fica sobre a linha. Vai ficar sobre o outro retângulo aqui, ó. Não é um retângulo porque tem uma curvinha aqui. Sim, é um retângulo curvilíneo. É só a matemática que ainda não disponibiliza esse conhecimento da educação básica, tá? Mas já então existe. Tá aqui, ó. As formas curvilíneas. Tá vendo? Tá vendo? Foi o francês. E aí? Estou brincando, né? Mas já existe há muito tempo. O francês nós sobrenome temos aqui Rilot. em volta nós temos as pessoas. Sim. E aqui nós temos a serpente, que é a cobra, a jiboia. E aqui nós temos uma outra pedra laranja que vai representar a pessoa que salva.
Quando eu falar dagar, essa pessoa, o dagar vai pegar as peças, ó, tá? E a outra vai tentar salvar as pessoas. Ó, então, ó, imagine que a laranja traz a pessoa para fora para salvar e o dagar tenta pegar as pessoas para dentro. Então, aí não tem cada um a sua vez. Aí é quem for mais ágil, olhar o espaço e movimentar a mão. Quem tiver essa habilidade, essa esperteza, como diz um amigo meu, essas expertises, né? Ele fala assim, quem tiver essas expertises, né? Aí vai pegar mais. Que é uma adaptação de uma adaptação, né? Tô ele para a quadra, e depois você vai adaptar ele para... Mas, Renato, eu acho que o mais brincante, o mais brincar possível com isso é fazer na versão tabuleiro também fazer com o corpo, né? Eu já queria tudo. Sim, não, isso aqui a gente vai fazer com a criança naquele momento que a gente não tem como fazer lá fora. Para um dia de chuva, por exemplo. Um dia de chuva você traz a brincadeira para o tabuleiro, né? Ou faz lá, separa todas as carteiras, aí os professores do lado ficam doidos, que tem um professor de educação física dentro da sala, eles falam assim, tem um professor de educação física dentro da sala, né? Então, ó... Tem esse problema com a educação física, esse preconceito, né, Renato? Tem um professor de educação física dentro da sala. Conhecimento sobre educação holística. Como se o professor de educação física não pudesse estar lá dentro da sala. E o professor de matemática, quando não consegue dar aula em silêncio, que é o caso da professora Aira, também é um problema. Nossa, está fora do comum, não é normal, entre aspas. Aí, Aira, eu quero trazer um outro aqui, também, que eu quero trazer o Kudodá, tá bom? Também é africano, eu fiz uma adaptação também dele, tá? Para eu jogar com minhas crianças. Então, aqui a primeira coisa que eu adaptei foi a mesa, né? Então, eu criei uma mesa e com 4 potes, né? Com 4 reservatórios. Então, vou ver se eu consigo colocar aqui os 4 reservatórios. Sim, a gente consegue ver bem. Tá consegue ótimo. ver, né? E aqui, o pessoal que não estiver vendo pode falar no chat, tá bom? Eu trabalho aqui tá ótimo. Trabalho aqui com sementes, ó. Aqui são sementes que eu vou colhendo. Então, a criança vai aprender, além das questões do jogo, eu vou trazer também as sementes, para esse contato com a natureza, né? Eu falo assim, se você não pode ir à natureza, a natureza pode vir até você de alguma forma, né? Então, uma forma de trazer a natureza para a criança também são esses jogos africanos também. E aqui, ó, lógico, eu reciclei aqui para simbolizar um buraco, porque esse jogo é feito num buraco, né? Então, para simbolizar o buraco, eu peguei lá um potinho lá e coloquei o buraco, cortei o papelão, fiz a mesa e aqui nós podemos jogar em 4 pessoas. Mas imagine que a gente pode jogar aqui, vamos colocar assim, 10 tabuleiros espalhados pela quadra ou qualquer coisa assim, né? Dá para jogar muitas crianças. E a ideia é você jogar uma pedra para cima e pegar com a outra mão a maior quantidade possível. Então, eu vou tentar fazer aqui, tá? Se cair tudo aqui, tudo bem, a gente volta aqui para o jogo, tá? O problema é só seu, porque a gente está longe, vai ser só seu, não, eu me organizo aqui, então vamos lá. Vou Camila, jogar. Vocês vão estar tranquilinhas como Sim, não vou precisar limpar nada. Vou tentar, então, aqui jogar, vou me arriscar, então, olha lá. Então, aqui, ó, peguei, tá? E peguei também aqui. Então, a criança vai contar, vai colocar no tabuleiro dela, aqui no pote dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sementes. Aí passa... Se ele não erra, ele continua até encher o pote dele. Esse jogo pode ser dessa forma, que eu falo assim, a forma onde você tem o vencedor, ou ele pode ser cooperativo. Isso é mais interessante. E o mais interessante é que cooperar para a gente é mais difícil, né? Cooperar é mais difícil. Eu falo assim, competir parece que nessa sociedade parece que o negócio é competir, né? Mas só competir. Como diz o Fábio Bruto, ele fala assim que se o importante é competir, o fundamental é cooperar. Se o importante é competir, o fundamental é cooperar. E ele traz também, ele fala assim, que ele não é contra a competição, ele é a favor da cooperação. Isso é interessante, muito interessante. Então, é um jogo que a gente pode brincar de forma cooperativa ou de forma competitiva. Então, ele traz esse lugar, né? Eu pesquisei Kudodá com K inicial, é isso mesmo? Kudodá, tá?
Então, ó, é uma forma da gente brincar na escola também, ressignificar esses jogos, trazer esses jogos para a criança. E outra coisa, você está fazendo com papelão, está fazendo com caixa, aquele sentido dos 5 R's, né? Reduzir, reciclar, nós trazemos isso também para a escola observar isso, né? E aí, Aira, nós temos mais um, que é de alinhamento também, que eu quero trazer aqui. Deixa eu ver onde ele está aqui. Ele está aqui no meio da bagunça aqui, calma aí. E você mostrou aí, que é de alinhamento também. Tesouro. Tesouro, né? Que também é de alinhamento, que você vai usar também as pedrinhas ou as tampinhas, que você vai fazer o alinhamento, né? Ou aqui, ou aqui, ou aqui. Posso né? fazer uma pergunta rápida? Pode. Eu falei para todo mundo fazer pergunta no chat, estou, né, abusando da postura de palestrante, de dividir a palestra, vou fazer uma falando. Ó, o espaço ser menor, ter menos ponto, é mais fácil jogar o tesouro que os outros, que você mostrou, não? O espaço ser menor? Isso, menos pontos. Não. Então tá bom. Não. Então é um caso para mim, a professora pesquisadora aqui chamada Aira analisar. Não. E aí, Aira, dentro dessa perspectiva, eu fui criando alguns jogos. Eu quero trazer para você aqui também, e depois eu trago ele. Mas eu quero trazer aqui a mancala. Todo mundo conhece a mancala. Então, ó, papelão. Dei um colorido aqui, ó, de um papel só para dar um colorido. Coloquei dois papelões, né, para ser o suporte. Fiz as cavas. Fiz o nosso reservatório ou cala, né, para a gente colocar aqui. E aí, ó, fui buscar também ele nesse formato aqui, ó, pronto para jogar, ó, né? Olha lá. Aqui ele já está pronto para jogar, está com feijão. Esse feijão é um feijão selvagem, né? Que eu vou para o meio do mato. Aí é difícil de encontrar ele, porque ele está em cima das árvores, né? Aí eu conservo os que eu ganhei de presente, viu? Então, eu também conservo aqui, tá tudo conservadinho. Tem um amigo meu que me deu, eu conservo o quarto com todo carinho. Então, e aqui, ó, você começa a jogar. Olha lá, ó, a Larissa disse que jogava nas aulas de matemática, tá? Esse jogo foi inserido no campeonato da rede estadual São Paulo. Que legal, que legal. Foi. A outra coisa que é interessante é que você pode fazer ele de várias formas, né? Então, ó, tem um papelão, tá aqui pronto para jogar ele, tranquilo. Joga na folha de papel, né? Joga no plano. E eu trouxe aqui, ó, que eu ganhei de presente. Deixa eu pegar aqui. Esse foi eu que fiz. Vou mostrar aqui. Então, tudo sustentável, Nós né? e os tons de laranja e vermelho. Ó, então, aqui eu fiz uma plataforma, coloquei as caixas de ovos, coloquei o reservatório aqui. Então, tá pronto. Então, aqui é uma forma. E a construção é o brincar também, né, Renato? Para mim sempre é. Aqui também um feito de madeira, né? Maior. Charmoso também. Então, feito de madeira. E aí eu tenho um outro aqui. Deixa eu ver se eu acho ele por aqui. Ele está por aqui. Cadê? Está aqui. Então, tá aqui, ó. Que é feito da caixa de ovos. Ó. Então, coloquei a caixa de ovos colada embaixo para ser o suporte. Então, colei. E aqui coloquei os reservatórios também. Lógico que você pode pintar ele, que eu falo que é a parte da arte. Eu falo que aqui você nunca está... É esse trabalho interdisciplinar e transdisciplinar mesmo. Você tem a arte, você tem a matemática, você tem o movimento, você tem tudo aqui fazendo essas atividades. Eu tive uma experiência com uma professora de artes que fez as estampas africanas. Eles pintaram e depois com quadros. Ainda assim, pergunta se eu tenho foto aos tabuleiros. Eles levaram todos, os alunos, levaram embora até as fotos que nós tiramos para montar a exposição. E aí, não ficou comigo. Eu quero trazer para vocês aqui mais um jogo muito parecido com um jogo nosso. É o jogo das 7 pedrinhas. E você vai ver que ele é muito parecido com o jogo... Das 5 Marias? 5 Marias. Mas eu acho o Kudodá parecido, Renato. Ele já ele é parecido, mas ele não tem a quantidade, né? Uma pedrinha, 5 Maria, 2 pedrinhas, 3 pedrinhas. Não, o Kudodá, você mergulha sua mão lá no monte de pedra e pega uma quantidade. Eu gosto mais do Kudodá, porque eu nunca dei conta de jogar 5 Marias. Aí, as minhas dominâncias cruzadas não me deixaram jogar 5 Marias. 7 pedrinhas,
para jogar também é jogado dentro do buraco. Mas como nós não temos o buraco, nós vamos fazer um buraco aqui, ó. Nós vamos fazer um buraco. Então, eu vou improvisar um buraco. Então, aqui está o buraco. Vou colocar aqui. Vou selecionar minhas 7 pedrinhas, que eu pego lá no meu condomínio. Ó, comprei o condomínio inteiro agora. Seu. É meu, agora é meu. Então, eu pego lá, seleciono. Geralmente, eu seleciono porque eu gosto delas no formato oval, né? Então, pego aqui elas nesse formato aqui, ó, que também ajuda a criança, facilita para a criança pegar. Maior e aí, pedra, melhor. E como é que eu tiro o ponto? Alguém sabe como tiro o ponto Lembra? Lembra ou não? Vamos lá, gente. Eu não vou contar. Hã? Eu não vou contar como tiro o ponto. Não vai contar? O ponto é assim, ó. Então, vou tentar trazer aqui. Eu tenho um monte de pedrinhas que caiu, eu pego. Então, o primeiro participante faz assim, ó. Ele está aqui na palma da mão, aí ele gira e tenta pegar. Não tentou pegar, não pegou, de novo, 7 pedrinhas. Aqui é o outro participante agora. Renato, 2, 3, eu não vou querer com pedra assim, não. Vai escorregar da mão. Vou querer um negócio que seria plano. Vou usar matemática a meu favor. Não, 1, 2, 3, 4. O desafio é interessante. Sim. 3, 6, 7. Então, olha lá, de novo. Peguei uma. Imagina que o meu colega não pegou nenhuma. Vou já falar que ele não pegou nenhuma. Então, eu pego as 7 pedrinhas aqui e vou jogar as 7 pedrinhas dentro do buraco. Ó, a Camila conhece um jogo chamado Bugalha, que parece. Bugalha é 5 Marias. Né? Bugalha é 5 Marias. Entendi. Tá? Ele muda o nome, mas não muda a forma de jogar, né? E aí, eu vou jogo as minhas pedrinhas dentro do buraco. Lembra que você só tem um espaço do buraco para jogar. Você não tem mais espaço. Não é igual a 5 Marinha que a gente joga num lugar plano. Então, sim, se eu tenho esse buraco para jogar, minha mão tem que estar dentro desse buraco. E aí eu vou escolher uma pedra aqui para pegar. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Errei na 6ª. Então, se eu errei, agora é a vez do meu colega. Agora é com você, Aira. Vai, passando as pedrinhas. Não dou conta, Renato. Tem que treinar muito. Hoje não vai dar tempo de eu fazer sucesso aqui com ele, não. E aí ele começa um processo também de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 e de 7, né? 7 você coloca todas as pedras, pega uma emprestada e tenta pegar as 7 pedras. O 7. Professor, desculpa interromper, que está dando o nosso horário, e tem uma pergunta aqui que eu acho bem interessante para vocês responderem. A Yulia perguntou o quanto o mundo tecnológico, onde as crianças estão deixando de brincar para ficar diante de uma tela digital, pode afetar no desenvolvimento social e cognitivo delas. Aira, você quer mandar falar alguma coisa? Olha, eu vou falar do ponto de vista do que eu já estudei sobre, certo? Então, assim, a grande questão, né, é a passividade, né, dos jogos digitais. Eu recebo muita informação pronta. E aí o Renato pode falar da questão dos movimentos, né, Renato? Sim. A questão da matemática é um raciocínio passivo. E dentro, porque o jogo eletrônico ele tem um limiar, ele não permite muita criatividade. Ele tem as fases, ele já tem um cenário pronto, tudo fixo. Então, ele tem uma passividade. Que para o cérebro, né, que precisa aprender matemática, essa passividade não colabora. Por exemplo. E para a gente também, quando a gente fala... aqui eu quero dizer também que a gente não pode falar assim, o jogo ele é o problema. A tecnologia é o problema. Não é. Olha nós aqui, como nós estamos agora. Ele não é um problema. É uma solução. Né? Ele é uma solução. Então, se nós acharmos que o problema está no jogo, não está. Está no adulto que vai mediar essa criança. Esse é a problemática. A criança pode jogar. Eu falo assim, tirar a tecnologia, tirar o jogo da criança, que é uma das formas de expressão da criança também, porque trabalha outros fatores também, o jogo eletrônico, trabalha outros fatores importantes, né? Eu falo assim, tirar deles esse lugar de acesso é como tirar a cadeira de roda de quem precisa de uma cadeira de roda. Para mim, essa é a analogia que eu mais digo.
Eu falo assim, o problema não é a tecnologia, não é a quantidade do tempo que essa criança está ficando nesse lugar. Esse é o problema. E isso é mediação do adulto. Eu falo assim, a criança não tem culpa quando ela fica 8 horas, 9 horas, 10 horas. Porque é permitida a essa criança ficar, né? Vai trazer danos? Vai trazer danos. Vai trazer danos, por exemplo, como socialização. Vai trazer danos como socialização, é o primeiro que vai interferir. Eu falo assim, a internet ela veio para unir a gente, mas ela separa também, né? Ela coloca a gente nas caixinhas e a gente vai ficando nas caixinhas. E aí eu coloquei num dos slides, né, um trocadilho, né? Então a gente veio brincar para que vocês, né, nos ajudem, se unam a nós para educar com o brincar. Mas a gente tem uma outra missão, tá? Que é educar para o brincar, né? Eu perdi recentemente alunos em brincadeira, né? Aquela brincadeira, eu vou atravessar uma represa, eu dou conta, né? E ele não teve capacidade para atravessar a represa e nisso, né, perdeu a vida e o irmão dele também perdeu junto, que tentou salvar. Então, assim, e tem tantas outras notícias que a gente tem de brincadeira que as pessoas perdem a vida por brincar. E pode perder no vício, né, Renato? Se tem essa questão da mediação do adulto não funcionar como o cuidador e o professor que também não souber explorar e limitar as possibilidades do digital também, né? Nesse assunto ainda tem isso é real, tá? Tinha uma mãe que o menino vivia jogando, e ela falava, não, sai daí, sai desse jogo, esse jogo não vai te levar a nada, esse lugar. E aí chegou uma universidade que estava selecionando pessoas que sabiam jogar. E aí esse menino foi para a universidade, isso é real, ele foi para a universidade para desenvolver software de jogos. Então, nós temos os outros lados também, então nós temos que pensar que a mediação é o ideal, né? Eu falo assim, eu não posso dar um celular para uma criança de 2 anos para ser a babá dele, né? Que isso vai fazer mal para ela. Sim. Né? Queria citar um exemplo aqui que eu acompanho, uma pessoa no Instagram, né, ela tem 2 filhos, uma menina e um menino, e eles não têm muito brinquedo, assim, tipo boneca, sabe, carrinho. O que ela faz mais é estimular eles a desenvolverem os seus próprios brinquedos. Então, recortar uma parte, sabe, da revista. E aí ela fala que eles conseguem começar a pensar a brincadeira desde antes de jogar. Então, eles começam a treinar a estar presente dentro daquela brincadeira. Não só pegar a boneca, brincar 5 minutos e deixar de lado, mas eles têm que projetar toda a brincadeira na cabeça deles, então eles ficam horas e horas na mesma atividade ali. Construir. Sim. Construir. Na última aula nossa, é a última mesmo, nós tivemos chuva, né? E aí a gente foi para a sala de aula. Foi lá para dentro, lá o lugar onde o professor de educação física tem que estar fora, né? Tem que estar no... Aí ajeitamos todas as cadeiras, e a gente falou assim, eu falei assim, nós vamos fazer um jogo. E aí desenhei o jogo, falei assim, agora vocês vão desenhar o jogo, vão fazer o jogo, e a gente vai entender as regras. E começou todo mundo a jogar um contra o outro. Como que é? Você ganha, ganhei. Então você tem que jogar com outro ganhador. E o outro perdedor joga com o outro perdedor. Nós estávamos jogando borboleta. E assim por diante. Aí chegou um ponto que todo mundo ganhou, né? E aí depois no final a menina falou assim, professor, eu preciso jogar com você, já que você me ensinou, eu preciso jogar com você. Ela entendeu a estratégia de como ganhar. É interessante isso. Ela passou por todos os outros meninos e ela entendeu como fazer articular as pedrinhas dela para vencer. É fantástico. Eu falei assim, tá vendo? Uma criança dessa vai ter dificuldade em matemática? Pode ser que tenha, mas planejamento, organização, tá tudo ali, né? Sim. Pode ser que tenha se a visão for disciplinar, né, Renato? Pode ser que tenha. Por isso que eu disse, pode ser que tenha. Professores, já deu nosso horário, infelizmente. Que pena, que pena. É Camila? Isso. Camila, eu aproveitei e já passei os slides de referência, tá? Tá, eu vi, tá no meu e-mail, eu vou encaminhar para todo mundo. Então, esse é o último, tá? Para a gente se despedir aí. Tá. Só lembrando o pessoal de preencher o formulário de presença, o de vocês forem enviado por e-mail também, né? Não esqueçam de preencher para ganhar um certificado.
Queria agradecer a participação de todos, principalmente dos professores, foi ótimo. A gente que é da graduação, né? Eu, assim, estou encantada com os jogos, não sabia de todas as possibilidades, não conhecia, assim, 1%. Foi maravilhoso. Gostei muito do projeto de vocês, assim. Foi fantástico, adorei os jogos. Nós que agradecemos, Gostaria né, que Renato? vocês passassem para a gente também, Renato, se você puder, tiver a montagem de algum brinquedo, quiser mandar, a gente divulga com seu nome. Montagem, por exemplo, olha isso aqui, ó, né? A gente nem mostrei. Isso aqui, ó, a montagem de um mini basquete, feito de um sabão líquido aí, ó. Ó, não vou falar ele porque faz merchan, tá? Então, aqui, ó, a criança joga aqui, ela cai aqui embaixo e ele pega na pazinha aqui, ó, as bolinhas, né? Então, um brinquedo criado, numa situação. Aqui também, ó, facinho de fazer, ó, 2 caixinhas de ovos, né? E aqui, ó, a criança tem que jogar as 2 bolinhas junto, ó. Vai passando de fase a fase. As 2 bolinhas junto até chegar aqui no final. Então, tem vários jogos que eu criei aqui que a gente pode passar, assim, como fazer. Sim, seria muito bom. Vou encerrar a gravação aqui, que depois a gente vai postar no YouTube, tá? Ok, muito obrigado, viu? Obrigada a todas, todos. Obrigada, Renato. Obrigado. Camila, Larissa, a Rafaela também agradeço, que fez os contatos.